Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso LyraCast. Hoje, muito especial, vou receber o cantor, compositor e jornalista cheio de ideias, Tony Maciel. Seja muito bem-vindo ao nosso LyraCast, querido. Obrigado, Hermes. Obrigado para vocês aí que já estão acompanhando a gente de casa, do trabalho, do celular. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Ô, rapaz, estávamos falando ali nos bastidores, que para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Tá aqui batendo papo com um jornalista, um cara que já me entrevistou, então vamos devagarzinho aí, viu? E você sobreviveu à entrevista, né? Que é o melhor. É verdade, é verdade. Foi maravilhosa, foi maravilhosa. Tony, querido, falando da sua vida, né, musical, mas vamos falar também um pouco do Tony Maciel, né? Como foi que começou tudo isso aí, de onde Tony Maciel vem? Conta pra gente um pouquinho. Então, para mim, eu sempre digo que eu comecei a minha vida de uma forma geral, né, profissional e artística, porque eu gostava de contar histórias, ouvir e contar histórias. E aí vem o princípio para o compositor, né, o alimento do compositor é ouvir histórias, entender o que as pessoas estão vivendo e aquilo Sim. Você transpassa para o papel. A mesma coisa o jornalismo. Então, desde os 8 anos de idade eu escrevo música, que inclusive tem algumas que estão aqui nesse projeto que a gente vai apresentar até o final. E aí eu tinha essa mania de só escrever as letras. Até que eu descobri na casa da minha avó, isso, para quem está ouvindo a gente agora, vai ser uma extrema bobagem, né? Mas antigamente, nos meus tempos lá de trás, você ter um gravador que gravasse a voz era uma raridade. É verdade. Né? Hoje você pega o celular e tem essa... E aí eu, criança, eu lembro que eu coloquei para gravar, acho que alguma música na rádio, e esqueci de botar para a estação e gravou minha voz. Então, a partir dali, eu comecei a dizer, então, além de fazer as letras da música, eu vou começar a criar melodias. E aí eu lembro de passar a tarde criando letra, e aí pegava o que eu tinha escrito, o poema, e começava a cantar e gravava nas fitinhas. Então, aos 8 anos de idade, a primeira composição que eu tenho, chamada Simples, que com 13 anos, mais ou menos, eu adaptei a letra, obviamente. Né? Quando eu falo de compor aos 8 anos de idade, você imagina o que era que tinha ali naquele poema. Mas as melodias, elas estão originais. Só o que eu mudei foram as letras. Então, dos 8 anos de idade, eu acho que eu já sabia que eu queria ser radialista. Minha tia, Eleusina, inclusive quero mandar um beijo para ela, ela disse que eu brincava com as ferramentas, um caixa de ferramenta, e eu ficava dizendo, vai mandar música para quem? Que maravilha. E isso, criança, eu não tenho essa memória, mas ela me lembrou esses dias. Então, acho que dali, eu acredito em predestinação. Eu também acredito muito. A gente já vem com o que está... Sabe, já vem predestinado a tudo isso. E quando não é doloroso, né, o processo. Porque eu lembro hoje em dia, às vezes eu acordo tendo pesadelos, porque assim, quando venho trabalhar em Caruaru, já é recente com rádio, mas eu trabalhava em outras cidades. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Comecei na rodoviária, em seguida eu fui trabalhar em Belo Jardim, então eu pegava lotação ali aos 16 anos de idade, acordava às 4h30 da manhã, então já tipo bem cedinho, né? Muito cedo. Cedo na hora e cedo na idade, né? E na idade. E para mim era prazeroso. Então, hoje em dia é um pesadelo. Quando eu olho, meu Deus, 4h30 da manhã tenho que ir para a rádio. Não, já passou aquela... Só que como era uma coisa que eu gostava, então até isso assim, era muito prazeroso. Por isso que eu digo que essa questão da predestinação me mostra que eu faço aquilo que, de certa forma, me alimenta. Sim. Então, não é algo doloroso. A rotina pode até ser, mas quando eu chegava lá na rádio, eu tenho ótimas lembranças assim, daquele período que eu trabalhava. Sou um adolescente, você imagina. Eu tinha um programa de manhã que todos os meus companheiros de trabalho, o mais novo devia ter 35, 40 anos. Pô, que legal. E comecei no AM também. Isso em Belo Jardim? Belo Jardim. E assim, o bom das pessoas, dos amigos que vêm aqui, que falam, né, do rádio, Moisés já me falou, que realmente encontram essa galera tipo mais experiente, não digo mais antiga, mais experiente, e que realmente dão a mão, né? Porque isso Total. É muito raro. Hoje em dia está muito raro. Total. Antigamente se via mais isso, né? Hoje em dia você vê que alguns, também não estou generalizando, mas que a galera que dá mais tempo ali vê uma galera nova chegando, não quer dar muito espaço não, velho. É porque a gente era um influencer de antigamente, né? Se você for analisar direitinho, um radialista, ele era o que a gente tem hoje como influencer. Obviamente, o influencer ele tem uma abrangência maior por causa da internet, mas eu lembro de, por exemplo, já ir para uma lanchonete, a pessoa dizia, você que tem um programa de manhã, não pagar. Então, já não tinha um arroba, mas você mandava um bom dia de manhã na rádio e já era uma forma que você tinha de estar sendo reconhecido. E aquele período ali, todo mundo era muito operário, sabe? Eu acho que não tinha essa vaidade. Você falou de Moisés. Moisés me deu muita força quando eu estava começando. Almir Villanova, eu lembro de estar num sistema de som da feira,
da Coab, que eu comecei aos 13 lá, na feira da Coab 2, com o Adalberto. E eu lembro de Almi, que já era consagrado, já estava na Rádio Metropolitana na época, e lá ouvir a minha voz, e lá me parabenizar por estar fazendo um trabalho. Então, assim, são coisas que você percebe que quando as pessoas elas são operárias, elas sabem o porquê elas estão ali, não vai ter essa coisa da concorrência. Já hoje em dia, eu acho que quando você fala dessa situação um pouco mais diferente, mais delicada, acho que vem muito disso. Hoje as pessoas querem ser famosas. É verdade. Eu não queria ser famoso, eu queria ser feliz com o que eu estava fazendo. Só. Foi essa forma que eu pensei também quando eu comecei, lá atrás, com uns 14 anos também. Como as nossas histórias se parecem um bocado, né? Cada um com seu sonho. Eu também tinha sonho de ser radialista, eu fazia minha própria rádio em casa. Né, botava a caixa de som para fora ali, pegava o microfone. Estamos aqui na rua Rio Formoso, na Boa Vista 2. Você é da Boa Vista 2 também? É, Boa Vista Mais 2. uma coincidência, eu sou da Rua das Flores. Ó, para ir. Lá, Boa Vista 2 ainda. Boa Vista 2, no comecinho ali. E eu fazia muito isso, deixava lá rolando e minha mãe adorava, porque só o repertório. Nós tivemos uma chance maravilhosa de ter nascido numa época em que as músicas boas estavam em evidência. Tinha uma coisa ou outra. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas não era tanto como hoje. É porque antigamente se falava de duplo sentido. As músicas atualmente não tem duplo sentido nenhum. Ela Ela é direta, mesmo, ela explica, ela dá fazer. a cartilha como fazer e tudo. Antigamente era duplo sentido, que eu lembro da Julieta. Você lembra que tinha Julieta, Tatá, e as rimas, eu nunca conseguia rimar com o que era de verdade, porque eu era criança. Pois é. Né? Mala, malinha e maleta. Também. Né? Então, veja. Você sabe aquela do pano de coar? Café. É porque não sei se o pessoal com certeza em casa vai maldar, mas tinha uma que era assim: para o café ser bom, você precisa colocar o pano de coar dentro. Uhum. Só que quando eu repeti isso rápido. Pano de coar dentro. Exatamente. Mas eu adorava, sabe qual? Mas eu nunca tive essa percepção do que era isso. Para mim era o pano de botar o café para coar. Eu amo umbu. Também. Pequeno. Também. Né? Então. E ele é bem azedo. Bem azedo. Né? Então, poxa, como era legal. Né? Então, nós tivemos realmente Ou a gente era dádiva. muito bobo também, né? Não também. sei se também tinha isso. A gente era... Acredito que a gente também não era tão bobo assim, não. Eu era, pô. Eu vim ver o corpo humano naqueles livros de ciência. E era desenhado. Você ficava só... Era bom que a gente usava a imaginação. É verdade. Era os risquinhos. Hoje em dia, você coloca lá, quero ver tal coisa assim, assim, assado, acabou. Eu acho que a gente tem uma vantagem. Sabe qual é? A gente viveu na geração da convergência. A gente teve a possibilidade de ter a fita cassete, o vinil, o CD, o DVD, o streaming. A gente viveu todas essas mudanças. Então, talvez, para alguém mais novo, não vai fazer sentido ter um vinil em casa. Não. Ter um disco. Eu, pelo menos, tenho vários. Amo. Eu também. Porque é todo conceito ali, você sabe, né? De quem está trabalhando, da ideia do disco. Quando você tem um disco, você pensa na capa, você pensa na contracapa, por que uma música vai conversar com a outra. Então, acho que a gente tem essa vantagem da nossa geração poder aprender. E eu adoro aprender, eu sou geminiano, só falta você ser geminiano também. Não, sou aquariano. Tá na linha dos doidos ali. Tá na linha dos doidos. A gente não relaxa enquanto a gente não estiver sempre descobrindo coisas novas. É verdade, isso é tão bom, né? Eu adoro. Se a juventude hoje ela soubesse mais disso aí, fazer mais isso, saber que lá na frente vai ajudar muito no conhecimento. E no caso, eu acho que, se a gente for analisar direitinho, eu acho que essa juventude, ela precisa fazer um dever de casa que a gente já fazia. Eu lembro que, por exemplo, eu não nasci na época de Cazuza. Né? Eu peguei a década de 80 criança. Então, quando eu venho gostar do som de Cazuza, eu já era adolescente e eu estava revisitando os anos 80. Então, essa molecada que está agora, essa juventude, acho que ela tem que fazer esse trabalho de pesquisa do anterior, de quem veio primeiro. Porque eu vejo, às vezes, alguém falar tanta bobagem, porque a fulana chegou agora e é a melhor de todas. Eu digo, mas sabia que essa pessoa aí ela já faz o que faziam lá na década de 80, por exemplo? Né? Então, a gente tem... Por isso que eu digo que é massa essa geração da convergência, porque a gente tem os comparativos de entender, inclusive, como a música foi evoluindo. Né? Sim, sim. Mas chegou um momento assim também, Tony, que, não generalizando também, chegou um momento assim que tudo está se copiando de uma forma, como você estava falando até aqui agora, de como as coisas são copiadas. Eu vou te dar um exemplo. Essa música é até de Raul Seixas, né, que é Meus Parabéns Agora. E teve uma época que a banda Saia Rodada gravou essa música. Uma velha está queimando, né? Diana, gravada. Poxa, Diana. Caramba, eu ouvia Diana com 6 anos também. de idade, cara. Eu amava a voz de Diana.
senti muito com o falecimento Também. de Ian. E eu lembro que uns amigos meus na época diziam: tu viste o novo sucesso de Saia Rodada? Eu nunca fui de ouvir Saia Rodada. Aí, não. Aí só escutar aqui e botava. Essa música é antiga. Bicho, eu tinha 14 anos, 13 anos de idade, acho, nessa época aí, sei lá. Essa música é antiga, cara. Quem cantava Diana, eu dizia que a música era de Diana, porque eu não sabia até então que era de Raul Seixas. Eu não sabia, tô sabendo agora, tá? É, de Raul. Raul tem muitos sucessos, cara. E Raul tinha uma alma brega, né? Sim, né? mas eu do fiz... brega, quando a gente fala da palavra brega, em algum momento falar a palavra brega era pejorativa. Sim. Né? Mas, na verdade, quando a gente vem analisar o conceito da música brega, ela nada mais é do que a música que toca uma massa, porque ela tem um acesso, isso que ele fala na música, uma vela está queimando, hoje é nosso aniversário, está fazendo hoje um ano que você me disse adeus. Isso chega de uma forma tão clara, né? Exatamente, sem precisar de artifícios nenhum, e ele consegue ser direto. Então ele tinha essa alma bem brega, que eu adorava muito no Raul, que era uma mistura do brega com rock ali, né? Também. Eu fiz recentemente uma pesquisa bem minuciosa para fazer um pequeno documentário, né? Um documentário com fotos e vídeos, eu faço alguns até. E foi maravilhoso, porque eu descobri outros lados de Raul, outras loucuras de Raul, mas eu também descobri que Raul realmente ele era um cara muito legal, sabe? Era um cara bem humanizado. E para mim foi maravilhoso colocar isso no ar. Depois eu vou até te mandar para tu ver como é legal. São 17 minutos, né? Foi um trabalho bem minucioso, de fotos, sabe? De ir atrás de vídeos, atrás de coisas. Foi bem legal mesmo. Tony, e aí veio o rádio, muito novo. Isso. 16 anos de idade. Isso. Quando eu fui trabalhar no rádio a primeira vez, 13 anos. 13, lá com o Adalberto. Lá da Alberto. Rapaz, deixa eu mandar um abraço para Adalberto. Sabe por quê? Porque eu morava na Coab e, rapidinho, eu tinha gravado um CD e eu levei lá para Adalberto. E Adalberto abriu um espaço para que eu desse uma entrevista junto com um rapaz que estava lá. Então, eu não esqueço, eu tinha 15 anos. Né, nisso aí. Então, eu devo muito. Foi a primeira entrevista que eu dei em rádio, foi com o Adalberto. Obrigado, meu querido. Sucesso para você. Você imagina, eu também tenho essa mesma gratidão. Você imagina chegar com 12 anos, quase para completar 13, e ele dizer, pode ficar aí. E me dava o horário lá, que era um horário, o sistema de som era... Tipo, era a rádio, digamos que era a rádio da Shopee. Né? Era o que a gente poderia, até porque eu não podia trabalhar em rádio, por causa da idade. Né? O sindicato batia em cima. Então, assim, eu fiz todo o meu estágio de rádio ali. Depois fui para a rodoviária, para falar em 30 minutos, ônibus saindo com direção a Recife, parada em Bezerros, Gravatá e Vitória. Rapaz, eu já ouvi tanta voz de Tony. Seu pai foi levar disco lá. Foi. Eu lembro de Ed Lira levando disco. Todos, né? Santana, Ed Lira, Azulão. E aí eu tive essa magia de poder encontrar esses músicos. E a todos eu dizia, eu sou compositor. Aí eles olhavam para mim, né? Cara de novinho. Eu dizia, tá bom. Ó, minha música é essa aqui, aí. Tá vendo, mas eu sou compositor. Eu, sim, ok. Aí a música que trabalha é essa aqui. Aí passa dando por isso, não é besteira. Não, mas é porque ninguém ia dar moral. Uma pessoa de 13 anos de idade, nem eu me dava moral. É verdade. Né? Eu comecei a ter coragem de dizer que... Antes eu fazia assim, não sei se você fazia assim também. Eu mostrava a música, aí esperava a reação. Se a pessoa gostasse, eu dizia que era minha. Se a pessoa dissesse, mais ou menos, foi que eu vi na rádio, eu também não gostei muito não, mas eu aprendi a tocar. Eu tinha isso, a insegurança muito grande. E aí mostra, veja, você já... Vou pular alguns anos aqui, a gente vai voltar. E você gravou vários discos e lançou vários singles, né, também. Muitos, Então, acredito que foram muitas e muitas escolhas, que eu sei que você não para de compor. Quando eu parei de contabilizar, agora eu estou trazendo esse projeto que é o livro. Aqui são 90 poemas. Desses 90, acho que 60 são musicados aqui, né? Todos têm música, mas que eu consegui para o estúdio gravar. Então, 60, eu tenho mais 3 discos. Quando eu parei de contar, eu tenho umas 250 composições. E, assim, eu tenho ansiedade e tive síndrome do pânico. E, quando eu fui iniciar a fazer terapia, a minha terapeuta dizia para mim que eu não tinha pirado antes, porque eu usava a música para descarregar. Então, eu tinha música para final de relacionamento, eu tinha música para quando eu passava na faculdade, eu tinha música para quando eu estava com raiva de alguém, eu tinha música para minha cadela, para tudo eu fazia música. Que massa, cara. E era as pontuações que eu precisava, ou que eu preciso até hoje, dá para controlar sentimentos, emoções e essa ansiedade. Então, eu componho... Pronto, hoje eu fiz 2 letras. Opa. Dessas 2, uma italiana. Mostrei para Luciano hoje, não foi, Luciano? Que é baseada em uma música minha, que eu quero depois ler a poesia, chamada Vitamina D. Eu fiz ela quando eu tinha 31 anos
E aí eu fiz a tradução para o italiano agora, que é... Aí eu gosto muito de escrever, tipo... Que maravilha. Me desafiar, tentar fazer coisas diferentes. Você tem uma facilidade que eu não tenho. Eu consigo compor muito no pensamento. Mas alguma coisa acontece que quando eu vou escrever eu já esqueci. Porque vem muito rápido. Mas aí por isso que hoje em dia a gente tem né, telefone celular e é uma coisa que eu aprendi. Eu vi até a Adriana Calcanhoto falando sobre isso, que ela antes não... Ela ouvia, igual a mim também, eu escuto assim, às vezes a melodia na cabeça e ela disse, não, se a música for de ser minha, em algum momento eu vou parar e ela vai voltar. E aí ela disse que com o tempo ela foi descobrindo que não. A Marisa Monte tinha um caderninho de ideias. Tudo que ela tem de ideia, ela cantarola, grava e depois revisita. Você sabia, por exemplo, que Já Sei Namorar estava na mesma fita demo da música Bem Que Se Quis? Não, sabia. E Bem Que Se Quis é lá de 93, por aí. E Já Sei Namorar já é anos 2000. Gravada olha o tempo que passou para poder fita cassete, exatamente. E a música ela determina quando ela quer nascer também. É verdade. Né? Eu tenho uma canção que eu fiz para meus avós, que eu gravei 3 discos e todas as vezes eu colocava ela, gravava a voz guia, iniciava a demo e dizia não está pronta, não é assim, não é como eu quero. E ela veio nascer no disco de forró que eu fiz, chamado A Vida é Autoral, Meu Forró também. Você me mandou uma música, um shotzinho que eu adorei. Será que é? Foi o ano passado. Era para ter ficado. Ela é romântica? É um romance, é muito gostosa, é uma letra bem gostosa. Daqui a pouco eu vou lembrar de alguma parte dela, que eu tava na nossa conversa e eu ouvia, caramba, que shotzinho. Eu sempre tenho vontade de gravar alguma coisa assim, né? Fugir um pouco, de certa forma fugir, porque eu já estive, né, cantando forró, já me arrisquei a cantar forró, mas não era a minha praia. Eu gosto de tudo muito, sabe, combina comigo, não combina comigo, então eu deixo, sabe? Mas você consegue passear muito bem no italiano, ali no shotzinho. Infantil. Sabe, infantil. Cara, tem esse projeto infantil aí que a gente vai falar. Eu amo. Tony, desses 16 anos na rádio, quando foi decidido, assim, vou gravar meu primeiro disco? O disco veio em 2000. Eu gravei um disco que nunca foi lançado, ainda bem. Graças a Deus, inclusive, não tem na internet. Mas tinha uma música, que é essa música, assim, simples, que é a que eu te falei, que eu fiz a letra com 13 anos, mas a melodia estava pronta desde quando eu tinha 8. E A Previsão. Essas 2 músicas foram que abriram as portas para as pessoas entenderem que eu cantava. Que eu não queria cantar, também tem acho que é importante falar isso. Eu sempre quis ser o compositor, talvez porque eu nunca busquei fama. Eu sempre quis ser autor. E o autor sempre ficava em segundo plano, né? Eu gosto de ouvir alguém pegar algo que eu escrevi da vida. Só que chegou um momento que eu estava compondo, e eu não tinha como mostrar, né? Então, eu começava a cantar, aprendi, 10 acordes de violão, tocava para as pessoas, e aí o pessoal dizia, tu tem uma voz bonita, voz suave, por que você não canta? Aí eu comecei a me motivar em virar cantor. Mas, ainda hoje, a minha realização é compor. Gosta mais do... Muito mais. Tá ali nos bastidores. E quando alguém grava uma música minha, assim, eu digo, caramba, que legal, porque é sempre uma soma e é sempre uma perspectiva sobre o que eu pensei. Nunca é o que eu pensei. Porque a composição e a música tem isso. É verdade. Eu entendo de uma forma, quando eu te mando, você vai fazer uma interpretação e aquela música já passa a ser uma parceria. É verdade. Verdade, a parceria de quem compôs e a parceria de quem colocou a voz, Isso. que deu mais vida, no caso. Exatamente. Né? Eu acredito muito assim que é um dom, sabe? É uma coisa que você... Eu acho também. Cara, a composição... Eu acho que a gente que compõe, a gente tem uma ligação com a não matéria, né? Hoje eu estudo muito física quântica, Kabbalion, e a gente analisa uma coisa. É muito doido você trazer para o mundo algo que não existe. Quando você compõe uma melodia... de onde vem? E no meu caso, eu fico me perguntando, eu não tenho músicos nenhum na família. Você tem seu pai, por exemplo. Na minha família, vários músicos também. Na minha família, nunca. Minha mãe não gosta de música. Eita. Muito dificilmente ela escuta, assim, não é um hábito. Quem gostava muito era meu pai. Meu pai me contava as histórias por trás das músicas, e aí ele me motivou a escrever histórias. Mas aí, quando eu analiso direitinho, quando eu faço uma melodia, por exemplo, e aí eu digo, caramba, veio da minha cabeça, mas como? É muito doido, assim. É loucura, é estranho. Eu nunca estudei música para fazer uma melodia, sabe? Então, eu não tinha pronto, né? E já vem pronto. E eu mostro para os músicos e o pessoal diz... E quando eu escrevo, eu digo assim, nessa música eu pensei que o baixo comanda ela. Então, o arranjo vai ser com o baixo. Agora, essa aqui é o teclado.
Eu já escuto a música como se ela estivesse pronta. Feita, né? Eu sou assim, um pouco também. Ela já vem pronta. Quando eu sento para escrever alguma coisa, já vem tudo pronto. A gente está conectado, né? Então, eu acredito nessa conexão. Sempre. Que é quando a gente sai. Talvez por isso que minha psicóloga falava que era minha terapia, porque eu tinha essa sensação, que era o momento que eu saía daqui, dessa roupa, né, o corpo que a gente está, e conseguia me alimentar em algum lugar, trazia a música e eu liberava espaço. E assim, para todo final de relacionamento eu tenho uma música. Eu também. Todo. Mas teve um final de relacionamento... Mas todo não. Todo. Só para os piores, os meus. Não, para mim, eu coloquei isso na minha cabeça, eu só vou terminar relacionamento fazendo música. Aí no último eu estava com preguiça, eu vou ver se eu acho aqui o texto, que é bem engraçado. Aí eu fiz 2 linhas só. Foi? Mas tá feito. Pelo menos agora eu já dei caminho, já mandei pegar o beco. Inicial aí. Mas todo final de relacionamento, na minha cabeça, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que compor alguma coisa. E era quando terminava bem, quando terminava mal, eu tinha que fazer. Era para dizer para mim... Como se dissesse assim, realmente... Agora já era. Já era. Agora parti para outra. Que maravilha. Eu queria saber. Me conta, por gentileza. Porque todas eu fazia, por exemplo, Medo é uma música que é enorme, a letra, ela diz, por que preciso ser sempre tão seguro quando nem tenho onde me segurar? Porque o medo é sempre tão profundo quando queremos mesmo nos entregar. E vem medo questionar se tudo valerá. E vem medo e a dúvida de acreditar. Mais distante de mim, cada dia se passando, uma sensação ligeira, dessa forma assim, bem lenta. E eu me sinto na ladeira vendo o meu amor passar. Não me permito descer por não saber frear. E vem medo questionar se tudo valerá. E vem medo e a dúvida de acreditar. E esse medo do impacto... deixa eu ver se eu acho ela aqui, questiono o que falo. E esse medo do que falo não me deixa achar. O que procuro agora é ser encontrado por alguém, aqui na rua ou na estação do trem. Alguém que suba no capô, me chame de meu bem, mas vem medo. E ela veio, sabe de quê? De uma frase... Vocês ouviram isso aí? Eu estava acabando o relacionamento, eu morava no Recife, detestava morar no Recife, porque eu sempre fui de interior, não sei porque eu fui me meter para ir para a capital. Capital eu gosto para visitar, passear. E aí eu lembro que eu estava na faculdade e eu sem dizer nada, eu cheguei muito calado, as meninas ficaram preocupadas comigo, disseram, tô achando tu bem triste. Me ligou de madrugada, ficou conversando, e aí tocou uma música de piano e o cara fazendo uma... coisa de barbear não. Botou o creme barbear e fazendo uma propaganda de barbeador. Aí eu comecei a chorar, por causa da... Aí ela vem com essa frase aqui, já que preciso ficar com um sorriso no rosto, choro até com propaganda de barbeador. Choro mesmo quando todos me dizem, homens não choram. Choro para espantar essa dor. Então me diga você, o que faço com essas lágrimas? Hoje eu sei que elas vão e purificam. Sei que elas vêm e vão, mas as lembranças ficam. E vem medo. Caramba, parabéns, coisa linda. Essa foi para um relacionamento. No outro era assim, aí eu estava com preguiça, aí eu coloquei assim, hoje decidimos pensar em nós, um em cada um. Pronto, acabou-se. Tchau. Que legal, velho. Esse final foi muito, mas mexe, né, com a cabeça. Que porque muito óbvio, né? Se pensar em nós. E porque a gente continua sendo 2, né? É verdade. Quando eu digo, hoje decidimos pensar em nós, só que agora um em cada um. Que massa. Isso aí tá gravado, Tony? Tá gravado porque esse livro ele vai sair na versão audiobook. Mas, por exemplo... Daí você conseguiu os 60, ela tá no meio dos 60. Pronto, Medo, você tem um QR Code aqui, vou te mostrar. Aí você aponta para esse QR Code. Passa para mim esse QR Code, eu vou colocar aqui na tela. Pronto. Você bota ele aqui, aí você vai ouvir a música cantada. Que maravilha. E essa música tem a participação da Isabela Moraes. Ô, Belinha, chega para você. Belinha, que é outra compositora que... Eu sou apaixonado. Bela deita na grama, olha para a lua e faz 10 músicas. É verdade. Você realmente tem muita facilidade com as palavras, né, de tanto se expressar. Eu acredito que o jornalismo ganhou muito, né, com você, quando você decidiu ser jornalista. Porque falta um pouquinho assim, sabe, disso. As pessoas elas gostam de entrar no jornalismo, porque o jornalismo é um mundo de sonhos, né? Mas algumas ainda faltam um pouquinho desse jogo, sabe, com as palavras, de chegar para o outro, sabe, de juntar, de saber se comunicar, né? E realmente, como você está me dizendo, de 13 anos, né, já tinha o início aí no rádio. Após isso, ainda veio o jornalismo, veio as canções, então não tinha como não sair uma coisa tão linda assim, velho. Porque eu sempre imaginei que o jornalismo é contar histórias.
chegou um momento que eu cansei um pouco do jornalismo quando o repórter, né, que eu fui Sim. repórter também, chegou um período que o repórter ele estava querendo contar a história que é sua. Eu ia para tua casa e contava. Hermes, que sempre foi apaixonado por rádio, fazia uma rádio em casa, morava não sei aonde, e aí cortava para vocês e dizia, é verdade. Acabou. Eu achava sem sentido. Eu digo, se é a história dele, porque eu tenho que estar contando a história. Eu tenho que aparecer menos. Eu criei um projeto, inclusive, na TV Asa Branca, que era um sucesso na época, chamado Você Faz a História. Eu não aparecia, eu trabalhava como repórter e produtor, mas quem contava a história era o personagem. Aí, por exemplo, eu tinha uma mãe que tinha 2 crianças com distrofia muscular de Duchenne. E ela contava como era o diagnóstico, até a despedida, na verdade eram 3, até a despedida de um dos filhos. E era fantástico, porque eu não intervinha na história. E aquilo que eu te falei, eu ficava assim, sabe, viajando em como eu poderia acrescentar naquilo. E aí era a trilha sonora, aí era a música, aí era a frase que eu disse, essa frase tem que ser o final, porque a distrofia muscular de Duchenne, para quem não sabe, a criança ela nasce normal, e depois ela começa a andar na ponta do pé até que ela paralisa por completo, corpo, braço. Então, são crianças que elas vão ter uma vida, digamos que normal, né, com todas as marchas, com a marcha funcionando, até os 8 anos. E aí, obviamente, começa aquela vontade, que a gente não valoriza, porque a gente tem, né, a nossa saúde, graças a Deus, em dia, mas aquela vontade de voltar a andar. E quando ela está fazendo a narração, está na internet, também se você quiser depois pesquisar lá, você faz a história e você coloca Duchenne. E aí eu lembro que teve uma parte que eu não consegui não participar, porque ela disse, ela narra como é que o filho dela desencarna, e uma das partes ela diz assim, aí ele falou, estou vendo a casa de Deus, como a casa de Deus é linda, e aí ele foi embora. Aí eu disse, que é a coisa da poesia, aí eu disse, andando. Aí eu disse, andando. Mas que maravilha. Porque eu acho que eu acho que a gente pode acrescentar na história, a gente pode romantizar a história quando necessário, mas deixar ela contar a história. Então, eu acho que se eu vou falar um pouco do que eu contribuí para o jornalismo, era muito nisso, do gostar de ouvir. Maravilha, foi muito bem pensado isso aí, cara. Você faz a história. Isso, você... entre aspas, o jornalista é mais o coadjuvante da parada. Né? E a gente já aparece tão pouco, né? Então, foi muito bem pensado isso aí. Parabéns, cara. E cada episódio, eu dizia, e a ideia era, vamos fazer sempre final de mês, porque eu não quero que seja história triste. Eu quero que seja uma história de superação. E aí tem um senhor que ele começou a estudar aos 80 anos e escreveu um livro com 84 anos. Uma que sofreu um assalto e ela foi desenganada pelos médicos e ela voltou normal, não teve nenhum problema, ela levou um tiro na perna e não teve nada. Um pianista que ele era apaixonado por piano, mas não tinha dinheiro para comprar piano. Um belo dia ele estava tocando no barzinho, alguém viu e doou esse piano. Então, eram histórias que eu queria. Era sempre o último final de semana do mês, porque eu queria dizer para as pessoas, tua vida está ruim, né? Mas tem bem pior. E olha como essas pessoas lidam com isso. A perspectiva de olhar. Inclusive, tem uma música que eu lancei nas plataformas chamada Perspectiva do Olhar, que fala sobre isso. E a capa, aí eu depois quero que você dê uma olhada, eu criei uma imagem onde tem a mesma pessoa com esse lado aqui solar e esse lado de tempestade. E o nome é Perspectiva do Olhar. Às vezes a gente olha aqui para frente, eu posso ver tudo organizado, mas eu posso escolher ver também que tem um furo na parede. É verdade. Então, esse foco é a gente que dá. É verdade, em tudo. Em tudo. Em tudo. Tem gente que ganha um apartamento e reclama que vai ter que pagar IPVA. É verdade. Ou IPTU. Mas eu li uma frase bem legal, né? Que é desses dias que só paga IPTU quem tem casa, só paga IPVA quem tem carro. Né? Então, a gente... E a gente só tem problema porque a gente está vivo. É verdade. Ponto. É verdade. Então, eu prefiro estar com os problemas vivos aqui nesse plano, porque quando eu for para lá, para o outro, serão outros problemas que ainda eu vou me preocupar quando eu for para lá. Não é verdade? Verdade. É verdade. Tony, e barzinho? Então, barzinho sempre foi uma luta para mim. Eu queria... acho que a gente está falando sobre os bares que existiam aqui. Né? Hermes era adolescente, obviamente. O pessoal não achar que é da minha idade, eu sou mais velho que ele. Mas eu lembro Aparenta ser muito mais novo.
É Botox. Inclusive, vou colocar meu Botox amanhã. Agradecer Mentira. a doutora Patrícia. Ó, doutora Beijo. Patrícia, estamos amanhã aí. eu chego aí para colocar meu Botox. Estamos conversando aí sobre parcerias, tá? Leva você lá. Tô sem. Mas eu acho que tem muito dessa coisa que eu queria cantar o que eu escrevo. E os movimentos que a gente teve aqui, que a gente estava falando que eram movimentos fantásticos, o Na Feira, Cachaçaria, Sim. Casa Blanca, eram lugares que a gente se alimentava culturalmente, mas não tinha espaço para autoral. Então eu sempre sofri com isso. E eu sempre fui intransigente, assim. Eu ia para um bar e dizia, eu tenho um trabalho aqui autoral. Eu posso fazer algumas músicas de cover e tal, mas eu queria que 70% fosse de música autoral. E aí, barzinho, eu sempre ouvia, não, as pessoas elas querem cantar com você, elas querem ouvir o que elas conhecem. Então, barzinho é difícil. Barzinho eu nunca tive essa experiência que eu acho que eu teria enriquecido muito como cantor, né? Porque quem faz barzinho faz qualquer outra coisa. Eu fiz muito em Recife, porque Recife tinha os bares que eram para música inédita. Tinha a Noite do Compositor lá. Eu tenho vontade de fazer agora em casa, né? Agora estou morando, comprei uma casa com um quintal, a gente está até se reunindo com os músicos para fazer a Noite dos Compositores. Boa. Sarau vai ser lindo, então. Sarau, exatamente, a ideia é exatamente essa. E tinha isso no Recife, mas barzinho eu tinha sempre essa luta por lugares que eu pudesse cantar. Então, assim, cantei muito nosso amigo Ed Bernardo ali, sim, né? Porque tinha essa Ed que a gente perdeu recentemente. Casa Blanca dava sempre canja, mas sempre com músicas que estavam fazendo sucesso naquele momento. Você foi um cara que você já estava à frente. Eu vejo dessa forma, sabe? Porque veja, eu tenho 22 anos de profissão, músico, né? Escolhi a música como minha profissão. E eu fui enveredando por várias vertentes ali, né? Fazendo uma coisa. E confesso a você que não foi fácil. Se eu tivesse agido da sua forma, defendido aquilo que era meu mesmo, de verdade, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Não que elas tenham sido ruins, né? Foram legais, são experiências legais. As que não são legais eu tiro como proveito para a vida, né? Mas eu acredito que você foi muito inteligente em não ter seguido esse caminho cover, de você ter colocado a sua ideia naquilo ali, sabe? Porque é muito difícil ser de uma pessoa olhar para vocês assim, eu quero parar agora, vou tomar minha cerveja, meu uísque, o que for, eu quero ouvir as músicas de Tony. Aqui em Caruaru a gente jamais vai encontrar isso. E agora nessa geração é muito mais difícil, piorou, que não quer se ouvir, né? Nós tivemos, como você falou, grandes oportunidades de mostrar o nosso trabalho. Na feira, lá com o Chiquinho, como você falou, Cachaçaria, né? Até a Mercearia Ponta de Rua, que também era de Mercearia Chico também. Nós tínhamos o Poetas de Quinta, cara. É a coisa mais deliciosa. Mas sabe uma coisa que eu também eu tenho um problema, acho que por isso, eu acho que às vezes eu sou muito crítico. No Poetas de Quinta eu adorava o evento, até que começou a ser uma febre de todo mundo só falar as poesias de Chico Buarque. É verdade. E aí eu dizia, meu Deus, ninguém escreve. Ninguém faz nada aqui, vamos lá para o autoral. Aí teve um dia que teve um assalto lá, eu faço brincadeira, eu adoro fazer brincadeira com algumas coisas. Aí teve um assalto e tal. Aí eu não fui nesse dia, comentaram que o assaltante foi lá, já estava com a porta fechada e tal. Aí ele chegou e disse, é um assalto, aí todo mundo entregou tudo que tinha para entregar, aí saiu. Aí eu disse, aí ele voltou e disse, Chico Buarque de Holanda, aí o povo bateu palma. Porque na minha ideia era sempre essa preocupação. Eu acho fantástico que a gente traga os grandes, mas pô, eu tenho Azulão aqui. Sim, cara. Né? Eu tenho seu pai que escreve, Humberto Boni, tem tanta gente que compõe. Né? A gente vai pegando Isabela e a gente sempre teve, acho que Pernambuco tem isso. Agora a gente está tomando as rédeas. Acho que esse movimento do brega e já do brega wave começa ali, né, com o Otto, começa a ter uma cena autoral, mas a gente sempre teve muita coisa da cópia. Né, da gente receber e transformar aquilo num movimento que não era nosso. Então, eu adorava o Poetas de Quinta, mas a minha proposta agora de voltar, eu quero só poesias autorais. Porque o que já existe, já existe. E a gente tem internet, busca e sabe a poesia. Então, eu quero ver o Monólogo das Mãos, Bibi Ferreira fazendo. Eu tenho na internet, não tem para que eu ir lá e refazer o que todo mundo já está cansado de assistir. Pois se nós já assistimos Bibi, então agora vamos fazer o nosso para que outras pessoas nos assistam também. E sabe o que é que acontece com isso, Hermes? Você é muito surpreendido.
Porque tem muita gente que, assim como a gente, né, eu no começo disse que tinha vergonha, tem muita gente que está com medo, e quando aquela pessoa ela se encoraja e lê um texto, abre, você diz assim, sério que você tinha tudo isso aí na cabeça? Infelizmente ainda tem algumas pessoas com esse receio. Tem muita, e a gente está vivendo uma geração insegura, né? Uma geração de muita cobrança, e aí eu acho que é a parte difícil dessa geração. Muita gente nova. Eu tenho um primo chamado Pedro. Pedro, desde novinho, ele ama esses cantores que a gente gosta. E ele também gosta de fazer poesia. E, inclusive, eu vou até puxar a orelha dele esses dias e dizer, o que é que tu está fazendo aí? E já avisa ele que ele vai estar convidado para fazer. Porque quando eu digo poesia, eu não quero poesia só com a galera da minha geração, não. A gente tem que estar se alimentando. É verdade. Eu sou aquele que é a favor de tudo. Inclusive, o pessoal fala em inteligência artificial, eu sou super a favor. Porque se a gente não for, aí não tinha tido rádio, porque antigamente era rádio amador, depois veio o rádio, depois veio o FM, depois veio a televisão, e nada anulou o outro. Então, achava que seria efêmero, né? Tudo isso, né? Eu acho que a gente sempre se adapta, né? A gente sempre se adapta. A inteligência artificial ela veio ter nome agora, mas ela já existe, como você falou, desde o rádio amador. Exatamente. Já é uma inteligência. Exatamente. Veio dar nomes. Algumas várias e várias coisas hoje em dia são nomes que foram dados. Alguém estudou, como tipo, você tinha algum parente ou um amigo, você falava se ele tinha algum problema, o que é que se dizia antigamente? O filho fulano é doido. Ou então tinha problema do nervo. Problema do nervo. Porque eu dizia, meu Deus, que nervo é esse? Onde é que fica? Minha mãe dizia, fulano tem problema do nervo. Só que a fulana, ela saía doida nua na rua. Aí fulano tem problema do... Que nervo é esse? Aí a outra fulana tem problema do nervo. Aí ela não saía de casa. Eu dizia, mas que nervo é esse? Que age diferente com cada um. Mas era... Porque hoje a gente tem diagnóstico, né? É verdade. Alguém estudou, foi ali, deu nome a tudo, sabe? E que bom que os profissionais vêm se capacitando. Existe um estudo aí que fala que a inteligência artificial, ela vai substituir, eu acho a palavra pesada, os professores e os médicos. Auxiliar, né? Melhor, né? Eu acho que é auxiliar, exatamente. Eu acho que aí o médico ele começa a trabalhar com a inteligência artificial como uma ferramenta. Papai do céu nos deu, ninguém vai conseguir E aqui, substituir. Né? Tem uma coisa aí no campo das ideias que só o ser humano tem. Isso que eu falei da música. Você, como compositor, continuando falando da inteligência artificial, está cada vez mais difícil da gente entender o que está acontecendo com as composições. Eu falo do que está em evidência ultimamente, né? A gente chega aqui sei lá, um chat GPT, faça uma música para mim assim, assim, assado. Eu tinha muito medo de que se perdesse, de que o ser humano se perdesse. Mas a gente já está um pouco perdido, né? Você esquecer da sua inteligência, de que você é capaz, porque você tem isso aqui na mão, então para que eu vou perder tempo com isso mais? Isso é uma coisa que me preocupa muito com as gerações. Eu tenho uma filha de 15, um filho de 8 anos. Então, isso me preocupa. Será que essa galera vai pegar o telefone e vai esquecer? Faça uma conta de dividir para mim? Né? Como é que o compositor ele vai se comportar? Eu estou com preguiça de compor, eu quero me igualar ao compositor que tem 100 músicas. Faça 150 para mim aqui. Isso é um risco, né? Eu acho que para as atividades de criatividade tem uma coisa que o ser humano, para mim, é insubstituível, né? Porque, por exemplo, se a gente for dar um comando para a inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer um faroeste caboclo de Legião Urbana, né? Então, tem coisas ali que ela foge da lógica. E eu acho que isso que é o fugir da lógica é sempre o ser humano que está se reinventando. Você pega a MPB de antigamente, né? A gente tem um momento da música brasileira onde só se falava de final de relacionamento. Vem a bossa nova, já tem outra perspectiva. Aí vem o rock and roll, que já era de protesto. Só que a gente está voltando de novo para a mesma coisa de final de relacionamento. Então, é meio que um ciclo assim que vai se repetindo, mas o que é diferencial, eu acho, né, que já existe essa música também, que você está falando da inteligência artificial, da música ser feita como produto, mas já tem gêneros que fazem música como produto. E aí entra a inteligência artificial e a burrice orgânica, eu prefiro a inteligência artificial, né? Porque burrice orgânica é demais. Tem uma burrice orgânica aí que a palavra senta faz sucesso. Então, todas as composições, a gente diz senta, 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 é uma geração cansada. E aí eu chego na festa, já está mandando eu sentar, eu digo... e eu nem estou com minha carteirinha de idoso ainda, entendeu? Tem uma coisa que... Eu acho que a gente já tinha isso das músicas pré-moldadas, e que foge também, porque se a gente for analisar direitinho, tem que se colocar o que é arte e o que é entretenimento. Sim. O entretenimento é tão importante quanto a arte.
mas são diferentes. É para você ir para uma festa, para uma balada, para curtir. Ela não vai criar memórias para você, como, por exemplo, você escuta Alceu Valença com Anunciação e vai ouvir daqui a 100 anos e ela vai tocar em um ponto, nem que seja você lembrado que o seu avô ouvia. E se você colocar uma música, sei lá, do Coelhinho do Sarrodada, a Coelhinha, você vai lembrar da Natália. É verdade. Né? Mas você não tem mais não traz uma memória afetiva, de uma história por ali por trás. Talvez um trio que descia, mas isso é entretenimento e eu acho que também é muito válido, só que tem uma diferença. A inteligência artificial, a meu ver, não vai substituir a arte. Talvez substitua o entretenimento. Pode ser. Concordo com você. E como existe essa pressa, tipo, você faz uma música hoje de manhã, quem está me ouvindo escuta até meio-dia. Aí, amei a música. Quando é que vai ter outra? É um imediatismo. É até chato, né? Porque a gente gasta tanto tempo para fazer uma coisa bem elaborada, né? Você até com um projeto voltado para o infantil, tanto de tempo que você gastou para isso, né? Por isso que o Bita, ele hoje traz releituras, né? Para poder criar, de certa forma, uma memória afetiva. E o trabalho infantil, para mim, eu sempre pesquiso, eu acho que é o trabalho mais difícil de fazer, tá? Imagino. Porque a gente tem que estar no politicamente correto, e é uma obrigação a gente estar no politicamente correto, porque se a gente for analisar as músicas de antigamente, era tirei o pau no gato, né? E ele não morreu, era pior ainda. Ele não morreu, né? Ficou lá machucadinho, não morreu. É sempre as músicas, então a gente tem que readaptar isso. Na época da gente, talvez a gente não tinha essa consciência do que era dito. Então, a gente tem que readaptar e tem que ter muito cuidado. Então, quando eu vou escrever música para criança, é muito mais difícil para mim. Porque não é só sobre a minha opinião diante daquele assunto. Eu tenho que trabalhar a lateralidade daquela criança. Eu tenho que dar um comando para aquela criança, ela desenvolva determinada área do cérebro para que isso ajude. Eu tenho que entender que vai ter uma criança que ela vai ter não sei a palavra certa, mas não é incapacidade. Vou botar dificuldade. Diante de uma outra criança, então, capacitista. Então, eu tenho que me preocupar em que todos sejam engajados e que todos consigam ouvir e compreender. Então, é muito mais difícil do que eu fazer música para adulto, que eu tenho uma bolha que vai escutar e quem não gosta simplesmente não vai ouvir. É verdade. Então, eu tenho, por exemplo, caranguejo e siri. Você sabe a diferença do caranguejo e do siri? Para mim, só o tamanho. Alguém sabe a diferença do caranguejo e siri? Todo siri é um caranguejo, mas nem todo caranguejo é siri. Entenderam? Entendi. A lógica? Porque é uma espécie, o siri é uma espécie de caranguejo, mas nem todo caranguejo é siri. Entendi. Existe o caranguejo, a espécie caranguejo, existe uma espécie de siri, que é um caranguejo espécie. E você sabe a diferença de quem anda de lado? Sabia que os dois, eles não andam de lado. Não. O siri anda de lado o tempo todo. O caranguejo só quando se assusta. Olha aí, cara. E então, você é isso. Você colocou, você ensinou, né? E aí você vem, você sabe a diferença entre caranguejo e siri, você sabe a diferença entre caranguejo e siri, todo siri é um caranguejo, mas nem todo caranguejo é siri, o siri anda de lado o tempo todo, o caranguejo só quando se assusta. Aí eu faço uma brincadeira, vamos brincar de lateralidade, agora quem está na minha frente vai ser o caranguejo anda como? Para frente, para trás, para frente, para trás. E o siri? Para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Você vai dando comandos. Assim, legal, um trabalho que eu quero gerar essa sensibilização para que a gente tenha uma nova geração consumindo música, entendendo que música não é só senta, levanta. A música vai criar uma memória afetiva. Né? E ensinando. E assim, uma das coisas que eu temia, né, era que essa galera do entretenimento, elas enveredassem para, sabe, o conteúdo infantil. E graças a Deus que não. Né? Graças a Deus que não, porque também iria fazer memórias ali passageiras, o imediatismo infantil, aquela coisa. Mas a gente tem um problema grande com isso, Hermes. Você sabe que depois que foi proibido, acho que foi a Associação de Publicidade proibiu que fosse vendido produtos para criança. Então, por isso que saíram todos os programas infantis das grades, porque aí já não era mais viável se colocar. Aí, como não tem produto, o pai bota a música que escuta para a criança. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula, lá, uma das minhas aulas eu falei sobre os compositores de Caruaru.
Seu pai estava até incluído. Foi. E aí eu fui falando, ó, Obrigado. aqui faz o pop, Azulão forró, eu tenho o Gabi da Pele Preta, que está com a música negra, tem o Gabriel Sá, que trabalha em cima da ancestralidade do povo negro, etc. Aí você vai esmiuçando os compositores. E aí eu perguntei, alguém conhece um compositor de Caruaru? E aí eles disseram, Pablo Vittar, Anitta. E aí eu olhei, aí você tem que entender, na cabeça deles é o que eles escutam em casa. Então, se escutam em casa, eles são daqui, eles não têm essa geografia, né? Então, o pai, a mãe, ele tem que tomar para si essa responsabilidade, porque não adianta o professor educar e a criança ser deseducada numa festa infantil, por exemplo. Pois é. Eu vou, às vezes, para a festa infantil, que eu fico com vergonha do conteúdo da música. Então, não adianta também a gente só dizer que falta produto, falta gerência também para que... O que é que eu quero que meu filho aprenda com a música? Sem ser uma coisa chata, sabe? Porque tem como se colocar música boa, sem precisar ser crítico, chato. Eu sou contra tudo isso. Acho que tem que dar autonomia à criança, que a criança sabe muito mais o que quer do que a gente. Né? Que a gente tem muito filtro, é colocado muito filtro para a gente. Mas eu acho que essa preocupação da gerência... Então, quando eu dou aula de musicalização, não é aula de música, é musicalização infantil, é diferente. Não é para aprender o instrumento, é para entender todo o universo que tem ao redor da música e tudo que eu posso colaborar com as atividades, matemática, português, datas comemorativas com canções. E aí eu faço sempre música autoral. Aí vem muito disso, por isso que eu digo para você que sempre foi muito doido, porque eu nunca... Às vezes tem música pronta que fala disso, mas aí eu digo, não quero não, eu quero poder falar com as minhas palavras. Então, porque você vai passar o seu entendimento, o seu próprio entendimento. Você pode pegar uma música, ela tem a ver, mas não é completamente aquele meu entendimento. Né? Eu vou passar o meu entendimento, eu vou compor essa música para poder falar tudo isso aqui. É verdade. Né? Do que eu entendi. Tem várias canções que às vezes a gente quer passar para alguém, escuta essa música, é tudo que eu quero te falar, mas não é tudo. Então, ao invés de passar uma música que já existe, né, ao invés de passar uma música que já existe, eu vou compor uma para você. Eu fiz agora recente. Você vai entender. Eu fiz recente do Dia das Mães, para a escola. E a ideia é, vamos falar sobre mãe e flor no jardim. Aí eu disse, tá, mas como é que eu vou colocar mãe e flor no jardim agora falando sobre diversidade? Aí eu digo, só nasceu aqui nesse jardim um amor no ar, um sentimento sem fim, um amor gigante sempre faz bem, flores de várias cores, um jardim nota 100. Entendeu? Você fala já, vamos trabalhar aqui, somos diferentes. Que legal, cara, que legal. Então, eu tenho muito essa preocupação em tudo. Na minha música adulta é a mesma coisa, mas na música infantil eu tenho mais medo assim, de errar, então eu pesquiso muito. É uma coisa mais trabalhosa de fazer, mas que é gratificante. E quando a criança não gosta, é bom que ele diz, tio, não gostei dessa música não. Aí eu já digo, tá, pula para outra e vamos... Tem mais, vamos ouvi-las. Eu tive uma ideia, doidice, que era, eu vou mostrar como é feita a música. Eita, que legal. E aí a música ela começa do zero, só eu dizendo, a aula de música começou e agora vamos aprender. Como é feita uma canção, vou mostrar para você. Primeiro vem o metrônomo para o ritmo marcar. Ele parece um relógio fazendo tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic. Aí eu vou chamando os instrumentos. Agora percussão, aí entra percussão. Tá. Bateria, que é como a gente monta no estúdio, né? Aí baixo, violão, guitarra. Pronto, entrou a guitarra, a música nasceu. Aí eu começo, porque é uma coisa que eu acho muito fantástica, e é bom, os pais estão ouvindo, pegar sempre músicas que têm dinâmica, comandos, criança gosta de comando. Aí eu já começo. Mão na cabeça, 1, 2, espera. Mão no joelho, 1, 2, espera. E a pausa, ela é feita para ansiedade. Sabia? Não sabia não. Porque eu seguro. Agora vamos fazer. Mão na cabeça, 1, 2, espera. Pose para a foto. 1, 2, espera. Todo mundo estátua. Caramba, ficar... Para uma criança... Cada estátua, a criança de hoje em dia... E eu deixo 3, 4 compassos em silêncio. Caramba. Aí depois, voltou, palma, tchá, 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 que legal, tchá, cara, tchá. Que legal. É um projeto muito massa. Tem canal tem. nas plataformas só do Ser Criança é Massa? Tem. Essas que eu Todos os seus canais são separados? São separados. Maravilha, cara. Eu vou dizer para você que eu sou uma bosta com rede social. Eu preciso botar alguém para trabalhar, porque eu sou muito ruim. Na minha cabeça, o YouTube era para guardar as músicas que eu fazia. Não era para eu botar o canal... Era tipo, eu fazia uma música e eu subia. Eu subia e dizia, pronto, um dia se eu perder meu HD...
Tá lá em cima. Era a minha nuvem, era o YouTube. Então, eu nunca trabalhei com o YouTube e, por exemplo, eu lancei um disco e não fiz nenhum investimento financeiro para o disco girar. E eu sei que isso é um erro grande, porque eu estava dando estudado, inclusive, sobre música e sobre a forma de distribuir. Hoje em dia, a possibilidade de um artista organicamente chegar em qualquer playlist, por exemplo, de Spotify é 1%, 0,1%. Eu preciso ter o investimento em tráfego digital, aí você precisa de... Porque você precisa de empresário, você precisa de investidor. E aqui em Caruaru as pessoas não entenderam. Pernambuco ainda, tá? Salvador, eles são... A Bahia, de uma forma geral, principalmente Salvador, eles já entenderam que a música é uma indústria. Há muito tempo. Então, há muito tempo. Há muito tempo. Aqui não. Aqui você vai pedir um apoio para a empresa, para ela atrelar a empresa à tua marca. Eu digo, eita, eu nem vou poder te ajudar. Mas não estou pedindo ajuda. Estou pedindo que você seja meu parceiro num projeto que você pode acreditar junto e que se eu ganhar, todo mundo ganha. Você tem noção, eu fiz o Ser Criança é Massa, que é o que está disponível, que é o Arraiá da Garotada. Eu conto a história de um vilão, que o nome dele é Tal, e o Tal não é à toa, é porque ele vem de capital do financeiro, e esse vilão ele rouba a sanfona do São João. E sem forró não tem São João. Então os amiguinhos, são 3, eles vão atrás desse vilão para tomar a sanfona de novo e fazer o São João acontecer. Claro que tem uma crítica aí total, né, sobre o que está acontecendo com a música tradicional da gente, mas de uma forma lúdica, sem aquela coisa xiita de que tem que ser assim. É a minha percepção do negócio. E esse trabalho eu consegui, organicamente, mais de 100 mil views. Que maravilha. E é um documentário. Você assiste o documentário, que é o documentáriozinho, a historinha toda. Aí eu digo, agora eu tenho uma arma que vai lutar. Eu não sou os bonequinhos. Tem uma arma que vai lutar contra o tal que é a zabumba mágica. Quando toca uma vez, paralisa. Quando toca 2, pula sem parar. Quando toca 3, sai correndo. Então, eu criei uma narrativa em cima de cada música. Aí eu falo do Mestre Vitalino, que tem uma letra que eu acho fantástica, que diz: quem disse que não é possível o homem escrever a história de um povo com as mãos. Somos grandes com aquilo que temos, e ele tinha o barro do chão do agreste, e foi o bastante para que ele pudesse ser mestre. Que maravilha, cara. Então, eu estou sempre nessa ideia de que eu acho que a arte, se ela não transformar mais nada. É verdade. Eu acho que nem religião transforma mais. Não, também não. Porque a religiosidade, hoje em dia, acho que mais prejudica, porque ela... O que é o sentido da religião, que é religar, a gente não está nem se desligando, a gente está se cortando, assim. Porque o sentido é religar. Religar é religar à divindade que você acredita, e você bota o nome que você quiser, mas é a mesma energia de criação. Mas aí a gente está vendo todo mundo se partindo, eu sou melhor que você. Ele vai estar quase voltando para a era lá de Hitler, né, do ariano. Eu só estou dentro da igreja, mas eu não me misturo com você, porque a minha espécie é superior à sua. Quando fala assim, eu não sou do mundo. Eu digo, então desencarne, querido. Se não já pode abrir espaço aí para outra pessoa que é do mundo. Suba aí, meu irmão. Suba. Porque a gente está no mundo, a gente é do mundo. É verdade. E a gente veio para cá para evoluir, e evoluir não é apontar para o outro. Não, jamais. Evoluir, cara, a gente tem uma coisa de estender a mão, mas é verdade, cara, você estender a mão pro próximo, hoje em dia, no que nós vivemos, né, como eu falei lá no início, de como pode ser com radialistas, com jornalistas, com cantores, né, nós do mundo das artes somos um dos mais apontados, né? Ninguém sabe que nós somos pais de família, que nós temos nossas obrigações, os nossos boletos, né? E somos os mais apontados. Hoje menos, porque como é que eu posso falar para não ficar os grandes, vamos dar assim, os grandes ídolos da nova geração, eles não são apontados como nós éramos, né? Eu falo do mundo artístico. Sim. Eles não são apontados. Eles são vistos como heróis, como pessoas que estão aqui, pega o telefone aqui, você volta, o cara está ali morando em Alphaville, caramba, eu quero ser igual a ele. Isso que você está falando tem muito a ver com, não sei se vai dar para pegar aqui, a gente olha isso aqui, esse livro ele tem as estilogravuras, que é de Matheus Lacerda, eu não sei se está dando para ver aí, mas é Jesus abraçando alguém da época, como é preto e branco. Isso, deixa eu mostrar aqui abraçando. aqui.
alguém da comunidade LGBTQIPN e eu perdi já o resto das letras mais. Já tem várias, né? Entraram mais, mas era LGBTQIPQA+. Agora parece que tem um N também no final. E aí o nome da música é Munição. Ela diz, é sobre lutar para ser livre e não aceitar baixar a cabeça como condição. Se cada um cuidar da própria vida, terei a escolha de ser feliz ou não. Já me cansei de ver tanta gente querendo me colocar na caixa. Já sofri por essa pseudo que em mim não se encaixa. Quem decidiu esse normal? Não caibo em formas, porque assim não me encaixo legal. Não sou feliz com sobras. Antes de me dizer o que fazer, me conte quais são suas obras. Amor cristão, com mãos cheias de pedra. Deus é perdão, não é você que dita as regras. Buda, Adonai, Krishna, Universo, Jesus, Olorum e toda força que tem, a fé te encaminha para o bem. Deus me livre do cidadão de bem, que vive desejando o mal. Deus me livre desse seu amém, se não espera a vontade dele no final. Não é possível apontar a paz ao outro quando lutamos diariamente pelo caos. Aí eu faço mais uma pergunta. Amor cristão, com mãos cheias de pedras, vai, atira a pedra. Que maravilha, cara. Que lindo, que lindo. Eu acredito que vocês precisam... Isso aí está tudo... Ainda não, está guardadinho. Teu livro, mas está no livro. Essa está musicada. Né? Já está musicada, mas já foi lançado. Vai ser no dia do meu aniversário, dia 7 de junho. Eu liberei esse trabalho, ele é todo voz e violão. Que eu queria que a mensagem da música tivesse assim na cara. São 16 músicas feitas exclusivamente para o projeto Um Monte de Versos, que é o nome do livro. Isso é muito pensante, cara. O pensador, não sei... Isso é o mito da caverna, né? Eu peguei um pouco do mito da caverna, que a realidade é a realidade pela perspectiva do olhar. Aliás, esse disco é sobre isso, sobre perspectiva de olhar, sobre que lugar você quer estar e o que você quer ver nesse lugar. Né? É como eu te falei, você acabou de dizer assim, você fez isso de só ter música autoral e você estava muito à frente. Não, eu era inseguro. Eu não me sentia capaz de cantar o que não fosse meu. Mas isso me levou até aqui. Pois é. Entendeu? Isso, então, de certa forma, te ajudou muito. Exatamente. Sem que você percebesse. Exatamente. E aí, por isso que eu digo, a sua história também, de você dizer, se eu tivesse feito diferente, não poderia não dar certo para mim. Colou para mim, para você é outra coisa. Então, quando eu falo não me encaixo em formas, é porque a gente não pode, o ser humano jamais eu vou fazer uma conta matemática e dizer, então, aqui o cálculo da felicidade para mim é o mesmo para você. Não. A gente tem um cálculo de felicidade e diz assim, para ser bem-sucedido eu preciso ter um carro, preciso ter uma casa e uma casa na praia. E se eu não gosto de dirigir? E se eu não gosto de praia? Eu prefiro o sítio. Não, mas eu tenho que me encaixar, porque o padrão da sociedade feliz é um carro, uma casa e uma casa na praia. É efeito manada, cara. É efeito manada. Por isso que eu digo que é importante a gente ter os nossos próprios sonhos. E eu acho que ali, nos 8 anos de idade, a arte, e por isso que eu digo que não acredito mais que religião liberte, porque, de certa forma, o religar através da arte também, né? Você tem a música que te eleva para caminhos que começa a repensar, e a arte foi que me tirou desse caminho da ansiedade, da depressão. Né? Eu sou filho de pais separados e meu pai tinha um problema que todo mundo antigamente normalizava, que era alcoolismo, e ele agredia minha mãe. Então eu comecei a escrever músicas para dar voz à minha mãe. Eu falava músicas de amor, tipo A Previsão de Gol. Eu que acreditava nesse amor, hoje não acredito em nada. Eu tinha 12 anos, eu não sabia nem o que era namorar. Não tinha... Então eu começava a fazer músicas para dar voz a ela. E aqui as músicas são para dar voz a outras pessoas. Por isso que eu digo que a arte, para mim, quando eu vejo alguém dizendo assim, na pandemia a gente sofreu muito isso, né? Porque o artista, eu dizia, vou nem entrar na discussão. Não sabe. Essa pessoa está tão na manada que ela está só no caminho de comer, fazer as necessidades fisiológicas, ter prazer sexual e dormir. Não vai evoluir, vai ficar só nisso. É verdade. E a vida é evolução, né? É uma eterna evolução. Minha mãe uma vez disse para mim, e eu não tenho uma paciência com ninguém. Ela chegou e falou, vá para terapia, é importante. Aí ela disse, não, eu acho que não precisa de terapia não, porque eu já sei tudo. Eu digo, mãe, então já pode desencarnar. Porque se a senhora não tem mais nada para aprender, pode ir, está pronta. Porque a gente está aqui para aprender. Todos os dias eu aprendo em qualquer aspecto. E não é só aprender, quando eu falo aprender, é aprender a lidar com os problemas, aprender a não surtar diante de situações. Sim, concordo. E a arte Tony,
eu presto muito bem atenção, assim, de quando... também não quero polemizar, mas você fala muito na sua mãe. Eu também falo muito na minha mãe, porque minha mãe foi minha heroína. A minha não. Foi minha heroína. A minha hoje é engraçada. A minha mãe, ela foi meu pai e minha mãe, né? Então, eu amava quando minha mãe era minha mãe, mas quando minha mãe era meu pai, meu amigo, o negócio pegava, sabe? Então, o pai que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, porque eu aprendi a ser pai com a minha mãe. Uhum. Sabe? Eu não tenho nenhum problema de falar isso, de ter tido uma grande mulher na minha vida, né, que desencarnou, mas deixou grandes e enormes formas de amor para mim, sabe? E eu vejo que você fala muito da sua mãe. Minha mãe, ela tem uma grande vantagem em tudo isso aí, porque você começou a escrever para ela. É engraçado, mas de certa forma eu comecei a escrever para ela, e a terapia depois, com o tempo, vai me dando, porque eu me sentia rejeitado. Então era uma forma que eu tinha de querer agradá-la. Estou entendendo. Entendeu? E aí hoje a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, graças a conversas desse tipo que a gente tem, e que é importante. A gente não pode romantizar essa história de que tudo é perfeito porque é mãe e filho. Não pode. Não. A gente tem que conversar sobre algumas coisas e até eu entender o lado dela. O porquê como eu achava que eu era rejeitado, depois ela me conta, não, eu sempre achei que você não necessitava da minha atenção, porque sempre resolvia tudo só. Então, eu querendo e precisando de atenção, e ela dizendo, ele consegue tudo. E aí eu tiro um peso da culpa, que não existe essa palavra culpa para mim, mas um peso dessa decisão dela, da gente ter uma desconexão, porque eu realmente sou assim. Eu sou centralizador em algumas coisas, sabe? Eu não sei chorar, eu tenho essa dificuldade. Eu choro com música, com qualquer besteira de arte, eu choro. Com propaganda de barbeador. Tá vendo aí? Mas eu não consigo chorar diante de um problema. Eu tenho que resolver aquilo. Então ela via e achava, não precisa não. Até o momento que eu fui para fazer uma viagem e teve uma turbulência no avião e caiu minha ficha. E não sei pilotar. Até então eu resolvia tudo. Verdade. Vai pro rádio, eu sei. Tinha que depender do piloto. Eu tive que confiar em alguém. Aí foi quando eu acho que eu dou um reset ali, e é quando a gente começa a ter essa conversa mais próxima, e hoje a gente tem uma relação boa. Mas é porque também tem uma coisa que é de afinidade. Assim. Minha mãe, como eu te disse, não é uma apaixonada por música. Para ela, não tenho. Mãe, eu não assisti filme. Acho que o último filme que ela assistiu foi Titanic. Forçada. Porque estava ela não gosta mesmo. Ela tem outras atividades que ela gosta de fazer, mas isso não. Então, você imagina, você é um artista que todo dia faz uma música e diz, mãe, olha aqui, eu fiz essa letra. Aí eu diz, tá, quando eu estava na primeira... E eu só faço letra grande, aí eu tenho que dar razão a ela. Para ter paciência para ver tudo, quando né? eu começava no segundo refrão, ela estava aqui lavando o prato. Aí eu dizia, tá, mas depois... Então, era meio isso, sabe? Mas é importante a gente falar sobre, porque também a perspectiva do olhar... Essa perspectiva de olhar para minha mãe como se eu fosse rejeitado, tinha outra perspectiva que eu não enxergava porque eu não queria. Eu definia, eu sou rejeitado e ponto. Entendi. E aí eu comecei a se colocar no lugar do outro, né? É verdade. E, de certa forma, isso te ajudou muito. Total. Né? Total. Porque, tipo, às vezes as pessoas falam, não, porque você tem que precisar das pessoas. Não. Às vezes a gente pode fazer. Vai chegar um momento que eu vou precisar de alguém. Você precisou do piloto. Exato. Né? Nós precisamos de nós mesmos, nós somos os pilotos das nossas vidas. E tem uma frase, lá no programa, eu entrevistei uma psicóloga e eu sempre disse assim, porque graças à separação do meu pai, eu sou quem eu sou. Ela disse, nunca romantize dor. Não. Diga, apesar da separação do seu pai, eu sou quem sou. Não é graças. Porque a gente pode aprender sem ser na dor também. Justamente. Mas a dor, acredito que ela ensina melhor. Não Pelo menos no meu caso foi. Foi. No meu caso, ela me ensinou muito melhor através da dor. Porque eu encalejei muito cedo. Sabe? Ela ajuda. Muito cedo. De certa forma, ela ajuda a você ficar muito mais vigilante. É verdade, sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Tony, tantos e tantos projetos ainda conseguiu fazer com que Caruaru se tornasse mais reconhecida através de projetos que você conseguiu. O
edital foi ali através de edital? Foi edital. Esse livro está saindo pelo edital do Lei Aldir Blanc. Sim. Foi o projeto e eu fiz o... Lei Paulo Gustavo foi o projeto Ser Criança é Massa. Sim, certo. Que é esse projeto que chegou com 100 mil views. Certo. Então... Ele chega a ser show? Chega. Eu fiz, ano passado eu fiz no Polo, quando foi lançado o projeto eu fiz no Polo Infantil, e a gente leva os bonequinhos, faz a parte toda lúdica da história contada ao vivo, para que a criança ela interaja. Eu levo a quadrilha junina, eu não queria que fosse dançarinos, eu levo uma quadrilha junina, o pessoal da Molecodrilha que está dançando comigo, e faço as costuras da história com as músicas. E é muito engraçado, Hermes. Teve uma situação lá que eu disse... Por isso que eu disse que criança gosta de comando. Uhum. Principalmente que ela tem respeito. Então, o artista, ela já olha para você assim... Eu boto muito brilho, porque eu usava muito roupa escura. Vou contar para você a história. Depois me lembra. Isso é uma passagem com o Rosimar. Aí eu boto mais brilho, porque mais corpo. O público já chama. Então, eles ficam assim. Aí eu disse, olha, agora... A gente vai levantar, porque eles estão assistindo, né? Aí corta a cena e a gente entra com o grupo para dançar. Vamos agora levantar e eu vou ensinar como é a dança da zabumba mágica. Eu fui explicando. Aí chegou um lanche para uma menina, que eu acho que era a irmã dessa menina mais velha, tinha uma criança. Aí a menina sentou e foi comer. Aí ela puxando minha roupa assim, aí disse, tio, ela não vai levantar agora, porque o lanche dela chegou, ela vai comer. Quando ela terminar, ela levanta e vai dançar, certo? Você vê o respeito. Eu olhei e disse, meu Deus, se a gente tivesse um público que tivesse metade do respeito que essa criança teve comigo, de ir lá justificar o porquê a criança naquele momento não ia interagir comigo. Então, assim, é fantástico, fantástico. Assim. E elas saem transformadas porque aquela coisa do bem contra o mal, né? Do vilão que está roubando São João e aí eu acho muito... Que legal, mexe muito com Eu quero assistir, cara. E me lembra, sabe quem? Seba, maravilhoso. Porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe me deixavam ali numa Mussebá, né? Que era, na época, era lá num... Eu odeio falar na época, parece que eu sou bem velho. Pessoa de época. Na frente do INSS. Era ali, certo. Antigamente. Aí a gente ficava assistindo. Então, eu tenho toda essa coisa que eu imagino, eu fico olhando para aquela criança e digo, poxa, aquela criança, talvez ela vai lembrar disso, da mesma forma que eu lembro de Seba fazendo Mamulenga e contando as histórias. Tem que tirar as crianças, tem que tirar... Tem que ter muito projeto assim, cara. Precisa, se faz necessário. E tirar esse projeto, da tela. Tem que tirar da tela. Esse projeto, ele é um projeto para rodar o Nordeste, não só o Nordeste, mas o Brasil, cara. Perfeito, precisando aí de empresário, porque aí eu gasto todo o dinheiro fazendo o produto. Por exemplo, esse livro aqui, eu tenho uma mania de não conseguir ficar com nada. Eu já sou famoso de gastar mais do que é para gastar. Esse livro eu tinha proposto que eu ia fazer o livro e ia colocar o QR Code só para as músicas que já existiam. Então, era dos discos anteriores, ia ser só o livro. Quando eu comecei a fazer, eu escrevi músicas para o livro. Isso aqui é um compilado de várias letras, de várias etapas. Aí eu disse, não, o nome do livro é um monte de versos. Eu preciso fazer um disco com músicas falando sobre isso. E aí eu gravei um disco com 16 canções. Aí o dinheiro que era para fazer o livro, eu já foi para os boletos lá para fazer o CD junto, entendeu? Porque eu não gosto de comprometer uma coisa com outra. Por exemplo, sabe que a animação é caríssimo, eu não sabia. Aí eu disse, vou fazer o boneco do Mestre Vitalino com animação. Foi metade do dinheiro do projeto. E o boneco só faz assim, mexe no barro, só. É bem... Mas eu gosto... Existem hoje as políticas, eu acredito que com esse projeto aí passa em tudo, cara. As políticas públicas, recentemente a Aldir Blanc, ela vai ter mais tempo, né, cara? Vai ser o ano todo agora. Acredito que a própria iniciativa privada também precisa apoiar projetos assim, porque se faz muito necessário, é para eles também, sabe? Mas sabe uma coisa que eu ainda acho, Hermes, que acontece muito, e aí eu vou fazer uma crítica, inclusive, aos meus amigos. A gente tem uma coisa, eu estava brigando com o Luciano esses dias, eu lanço todo dia a gente briga, né, Luciano? Na verdade, a gente for falar, o Luciano é meu melhor amigo. Venha se defender. Luciano é meu melhor amigo, ele é ator também, trabalha no audiovisual. Maravilha. Aí a gente sempre discute sobre os trâmites de arte, ele na área dele e eu na minha. Uma coisa que me incomoda muito é o seguinte, aí vai vir o show de Vanessa da Mata, eu sou louco por Vanessa da Mata. E aí eu me engajo de, se tiver caindo relâmpago, eu vou assistir o show de Vanessa da Mata. Mas se for o show de Gabriel Sá, choveu, vou não.
A gente tem uma relativa... faz sei lá, a gente relativiza para tal artista, eu faço tudo. Para o daqui, não. E eu acho que... eu sempre tive essa cabeça contrária. Porque quando via Azulão... Acho que se eu visse Roberto Carlos e Azulão, eu ia abraçar Azulão, criança. Eu adorava ver Azulão vestido de azul, Era. ali na frente do Banco do Brasil, ali, sabe? Falava com as pessoas. Eu adorava ver aquilo ali. Então a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, esse projeto, o Ser Criança é Massa, eu já ofereci de graça várias vezes para a escola. Ah, porque a gente não tem estrutura. Ah, porque não dá para fazer agora. Ah, porque aí tem que ver também como é que eles chamam? A grade curricular. E eu digo, mas esse é um momento de lazer com arte. Então, até isso, até você querendo viabilizar de chegar sem custo, fica difícil. Fica ainda, difícil. Né, aí é onde eu não entendo, porque é importantíssima a lei de incentivo, senão eu não conseguiria fazer o projeto. Sim. Mas eu não quero pegar esse projeto para me alimentar meu ego, porque não é meu. É um projeto para mim. Eu não fiz um projeto de criança para ficar assistindo, não. Eu quero que esse projeto rode. E, assim, se a gente tem um projeto, eu acho que a gente tem que fazer com que ele tenha uma circulação. E aí eu tive essa dificuldade. Por exemplo, eu escrevi no Pernambuco, meu país, ano passado, não passou. Eu escrevi, passou, assim, fica habilitado. Né? Que eu não entendo também. Eu também não. Eu queria muito que as pessoas me respondessem como é que funciona. Quais são os critérios? Exatamente. Principalmente, se eu estou habilitado porque eu não sou principalmente para show. Eu não estou falando do Pernambuco, meu país, não. Falando no geral. Eu estou falando no geral, porque esse projeto eu escrevi no Funcultura, não passou, sabe? E aí, quando você vai ver, eu fico naquela de que eu sempre vou ver o concorrente. Sim. Porque eu faço isso. Eu sou aquele chato do edital, leio e quando diz assim, fulano está como suplente, eu fico lá esperando subir um. E se subir outro que não seja aquele que está, eu digo, está errado, o suplente primeiro é fulano, vai lá fulano. Mas aí eu vou olhar e aí eu não vejo o mesmo conteúdo. Não estou querendo dizer que o meu é melhor, mas eu vejo uma repetição do vamos bater pé e fazer mazurca. Aí, ano seguinte, vamos lá, vou botar um título fictício. Escola da Mazurca para criança. Aí eu digo, ano que vem, que bom, vamos fazer a Escola da Ciranda? Não, Escola da Mazurca, volume 2. Gente, o mesmo projeto várias e várias 3, vezes. volume 4, 5, 6. Aí você está aqui tentando encaixar algo diferente, aí me cansa. Eu não quero ter que adaptar o meu para dizer Escola da Mazurca, Ser Criança é Massa, Escola da Mazurca. Ele não já tem? Eu acho que era a única coisa que eu queria entender um pouco esse critério, que eu acho que ineditismo, pelo menos no jornalismo, um dos critérios para a gente escolher a notícia é o ineditismo. Justamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma batata gigante, por que ela vira notícia? Pelo ineditismo. Ela não tem importância nenhuma. Nunca se foi visto uma batata gigante. Mas vamos ver a batata, entendeu? Pelo ineditismo. E eu não sei se para o projeto é assim que funciona. Então, por exemplo, eu não consegui circular nas escolas e não consegui fazer esse projeto nos festivais Garanhuns. Por exemplo, escrevi ano passado, não habilitou, não passou. Escrevi para Pernambuco, meu país, habilitou, não passou. Escrevi para o Polo Infantil, passou. Então, aí eu fico sem entender. Esse show... Ser Criança é Massa está no São João do Caruaru, está no São João do Polo Caruaru. Infantil. E esse ano também, dia 21, tem a apresentação ao vivo do Ser Criança é Massa, segundo ano consecutivo. E assim, achei que não ia ter ninguém, porque foi quando mudaram ali para a Praça da Criança. Foi uma surpresa. Meus alunos foram... Aí vai o aluno, vai o primo, chama, e é muita criança, porque não tem conteúdo, né? E assim, é muito divertido de fazer. Então, para cá, eu consegui os 2 anos, desde que eu iniciei com o projeto infantil, mas para outras coisas, assim, eu tenho saudade de ir para a escola pública, que é de onde eu vim. Esse livro aqui, inclusive, ele entra no edital de periferia. Vamos falar nele já. Eu quero, a gente já falou com tanta coisa em partes dele que eu quero agora o início. Vamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só conseguiu passar nos projetos o Ser Criança é Massa ou também vamos ter o show de Tony Marcel? Não, eu vou ter o show pop, também no Polo Infantil. Gostaram de mim no Polo Infantil? Foi. Esse ano eu não estou no Polo Azulão, vai ser no Polo Infantil de 5 horas da tarde e no dia 24. Certo. Dia de São João. Vai ser ótimo, porque vai ser o dia que eu vou sair de casa. Porque eu disse a Clever, eu não saio, não vou para São João. Como eu tinha falado a ele, pode ressuscitar Luiz Gonzaga, como pode botar Timbalada. Não tem problema nenhum com isso, não.
vai ser bom, porque eu vou assistir o show do Cleber, que eu quero assistir, vou assistir o seu. Pronto, Não, e o meu é cedo. Dia 24, o meu é dia cedinho. 24, vai ser, se eu não me engano, o polo agora é infantil, não é mais na Praça Criança, vai ser na estação. Se eu gostei dessa mudança, porque ali você dá a possibilidade de quem está passando ouvir. Vai ser o show pop, né, desse trabalho que vai ter já a mistura do livro, né, o Monte de Versos e o Som da Evolução. Que legal. Já trago essas músicas. Então, assim, é um show autoral, algumas canções que eu interpreto da minha forma, que aí são os covers que eu faço também para apresentação, e é um horário massa, que é 5 horas da tarde. Maravilha. Como eu te disse, minha bateria social, agora quando dá 10 horas da noite eu já estou com sono. Então, assim, até trabalhando, eu fico assim, sabia? Eu só não fico no Polo Azul não, viu? Ali é meu vício. Ali eu adoro. Eu assisto todos os shows de Polo Azul não, todos os shows. Cara, eu tive... Caruaru teve a chance de há um certo tempo atrás, assistir muitos shows maravilhosos. Eu já assisti, cara, a volta de... Deixa eu ver. Caramba, com Siba. Siba aí. Siba a Floresta, mas é o grupo anterior, é Sim. Cascabulho... Não, Cascabulho não. Não. Vou lembrar, sou fã dos caras. Tá vendo aí? Covid. Tô tentando lembrar, eu tenho o disco deles. Né? Pô, eu tive a chance de assistir a esse show. Sabe, eu tive a chance de assistir esse show. Eu tive a chance de ver Paulo Miklos ali inúmeras vezes. Agora eu vou ter a chance de assistir Vanessa da Mata. Eu falo aqui em Caruaru porque os demais eu já assisti em outros lugares, na capital. Então, Caruaru deve agradecer muito a isso aí. É uma pena que agora não esteja... Mestre Ambrosio. É uma pena que agora não esteja tão ampla a grade, né? Ano passado eu achei que o Polo Azulão ia permanecer com a mesma... que eu sempre dizia isso, veja, eu estou no Polo Azulão quando o polo era chamado Polo Alternativo. A gente tem uma mesa de 12 canais e já teve ano, a gente tem uma mesa de 8 canais que quando eu microfonava a bateria, que eram 6, a gente não tinha mais como microfonar instrumento. A gente já tocou dentro daquele galpão que eu comprava Bom Ar, porque ficava o cheiro de xixi dentro, que viraram os banheiros químicos para dentro. Ali foi, acho que foi a pior coisa que já aconteceu com os artistas de Caruaru. Foi uma falta de respeito, e aí eu sempre, linguarudo, jornalista, comprei um Bom Ar e dizia, gente, calma, não vou embora não, vai ter mais uma jatada de Bom Ar. E jogava durante a apresentação. Então, eu estou desde o comecinho ali. E eu sempre dizia que é muito difícil você puxar público só com artista de Caruaru, por essa coisa que eu estou te dizendo. O meu amigo, ele gosta do meu trabalho, mas ele diz, eita, poxa, mas hoje vai estar tocando também fulano de tal, não vou prestigiar o outro. Ou tá frio hoje, choveu. Ou tá chuva, qualquer coisa é desculpa, porque vai me ver depois no barzinho e a gente vai conversar como foi o show. Então, eu sempre dizia, é importante ter uma atração forte no final do dia para que a gente chame público. Justo. Esse ano passado, foi fantástico. Você vê, quando eu vi as imagens de Edson Gomes, Caramba, que eu não fui assistir, foi o único que eu não fui, eu pensava que era o pátio de eventos. E o público fica pro ano passado, eu não fui. Não foi. Eu fiz um show lá lotado. No dia foi Rogéria, eu, Almério, e a terceira de sair foi cancelada, né? Ela teve aquele problema, teve um problema lá com a justiça, ela não podia fazer viagem. Mas eu fui para todos. Para mim, o mais fantástico de todos foi o Blitz. O Blitz. Foi o que veio no lugar dela, não? Não, o Blitz foi no dia de Sombra dos Anjos, que faz cover de Renato Russo. Deixa eu ver quem está armado aqui. Eu acho que foi no sábado. Não, no domingo. Se eu não me engano, foi no domingo. Porque eu tinha visto de Jorge Aragão também no dia anterior, que veio Gerlane Lopes. Eu começo de todos os artistas daqui. No dia do meu show, eu ainda assisti uma parte do show de Rogéria. Não consigo, mas assim, não fazem isso comigo, tá? Eu faço porque eu quero. Cansei de esperar o retorno, que é uma outra coisa também que a gente tem que deixar, tem que fazer o nosso. Né? Sempre. Eu continuo fazendo, continuo consumindo, independente de fazerem ou não comigo, mas eu continuo consumindo, porque eu acho que eu sou parte dessa divulgação da arte de uma forma geral. E aí começou a chover. Também, né? Você deu muita voz. Apanhei muito, foi um porta-voz, você foi um porta-voz. Mas apanhei muito também, porque quando eu falava por alguns artistas, nem tinha depois a gratidão deles e algumas vezes não estava na grade. Misteriosamente eu saía da grade. Isso é normal. Eu não estou na grade do São João do Caruaru, mesmo estando
como é que nós falamos? Tem uma palavrinha, né? Coloca habilitado. Habilitado. Mesmo ter tido notas boas, mas eu não estou no São João de Caruaru. Acredito que próximo ano, sei lá. Sabe uma coisa? Eu adoro o Erlon, Erlon, adoro o Jô e acho que a política, porque eu estou dizendo para você, de tempos que eram bem mais difíceis, hoje a gente tem estrutura de palco para fazer. Eu acho que a única crítica que eu faço sempre, e todos os anos eu vou fazer, o Paulo Azulão com um dia só para artista de Recife, eu não concordo. nem eu. Quando era um palco com 12 canais, ninguém queria vir. Eu só digo isso. E quando é carnaval, quando é no carnaval, o que eu percebo é que quando vai artista daqui é para participação em show de alguém que está no carnaval do Recife. Mas não tem uma noite do interior. Não, não tem. Carnaval do Que se Recife. tem aqui é para ter, né? Eu acho Eu vou te dar um justo espaço demais. aqui, até no São João na Roça também, muitos artistas de Recife também estão vindo para cá. Isso. Beto Ortiz fez um show maravilhoso. E você tem que entender uma coisa, que aí é o que eu sempre falo. Eu não estou por vaidade, tanto que agora, se me colocarem no Paulo Azulão, se me colocarem na Casa Rosa, se me colocar no Forró de Sibiu, se reabrir, eu vou do mesmo jeito, contanto que me dê estrutura de trabalho para trabalhar, Sim. porque eu emprego pessoas da cidade. Eu tenho músicos que tocam comigo. Ano passado eu tive 16 pessoas na minha equipe. Então, Caramba. quando eu tiro o Tony Maciel, eu tiro o Hermes, eu tiro o Clever, eu tiro Rosimar, ou qualquer outro artista, eu tiro a mão de obra daqui. Do road, do músico, do iluminador, de quem faz o som. Então, eu particularmente, não entendo que não tenha caído a ficha que, para muita gente, estar no São João do Caruaru não é uma vitrine da vaidade, é a necessidade de pagar boleto e conta. Verdade. Então, você está desempregando pessoas que vão empregar um ciclo de profissionais, Todos daqui. todos de Caruaru. Eu não conheço nenhum artista daqui, a não ser, acho que é Almério, porque Almério já tem a equipe que já era de Recife, pelo empresário e tudo, mas todos, eu lembro que o show de Rogério foi Tadeu no som, então são sempre pessoas daqui. Então é só a conta que para mim não fecha. É que as pessoas entendessem que ali é um momento que a gente leva a galinha para casa. É verdade. Né? É Como o verdade. Luciano é vegano, que a gente leva o tofu para casa. Elba Ramalho, Nando Cordel, Santana, Geraldo Maia, Gabriel, Riá, Daniela Mercury. Rapaz, que tanta gente, velho. E nesse ano que gravaram a música, a ideia foi Daniela gravou primeiro, depois os 4 cantam a mesma música, que é Daniela, Elba, cada um representando o estado. Daniela, Bahia, Elba, Paraíba, Nando, Pernambuco e Santana, Ceará, que ela é cearense, né? Sim. Então era o Nordeste fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga. Desse ano eu fiquei fora da grade. Vai se entender o critério. E aí, tipo, não dá, entendeu? É só essas contas assim, que eu queria entender. Tá, o cara agora... porque eu também tenho isso. Quando disseram assim, poxa, Daniela gravou tua música. Eu disse, mas essa música sempre existiu antes de Daniela gravar. Então ela não era ruim. Ela já era uma música. A única diferença é que você, pela sua perspectiva de olhar, só enxergou ela quando alguém de fora gravou. Que eu não mudei nada para a música é a mesma. ser gravada. A música é a mesma. Um pedacinho dela para mim, Tânia. Por tempo o sonho do sertão foi luz, e há tempos que chora o sertão por Luiz. Se a asa branca voou por causa da seca, ela voltou com saudade de tu, Luiz. Ele veio de Exu e não perdeu o eixo. E hoje chora o sertão com saudade de tu, Luiz, oh Luiz. Ô Luiz, Luiz do Baião, Luiz Gonzaga. Luiz, ô Luiz, Luiz do Baião, Luiz do Sertão, Luiz Gonzaga. Ah, cara, que massa, velho. Que massa. Essa eu gravei ano passado com Elba. Aí uma massa. parceria cantando com Elba Ramalho, no forró, no disco de forró. Como foi que conseguiu chegar isso aí, tudo isso, esse convite aí? Universo. O universo é maravilhoso. Universo. Né, Eu mandei cara? para Daniela, aí Você mandou para ela? mandei para Daniela, olha a intimidade, mandei para Não, é porque mandei para o vai empresário, chegar, vai chegar. mandei para o empresário, aí nada, passou 15 dias, nada. E a gente querendo fazer uma homenagem para Luiz Gonzaga, eu estava na TV Asa Branca na época.
E os direitos autorais das músicas de Gonzaga muito caros. Então não queriam se investir na. Eu disse, vamos fazer uma coisa, mais uma vez, autoral. Fazer alguma coisa inédita, autoral, para não ser de novo, Asa Branca, de já gravada. Vamos fazer alguma coisa autoral. Aí nada. Aí eu disse, vou mandar para o Elba Ramalho. Aí eu mandei para o Elba Ramalho. Aí, 5 dias, nada. Aí eu disse, vou mandar para. Aí fui mandando para todo mundo que eu tinha os contatos. Vou mandar para Nando Cordel. Aí mandei. Aí Daniela deu ok, que queria gravar. O critério dela parece que era que a música virasse música de repertório dela. Então, se alguém for gravar, ela gravou primeiro. Certo, autorizada. Aí, quando ela autorizou, Elba Ramalho pediu, Santana pediu e Nando pediu. Aí eu Universo maravilhoso. Como é que eu vou desdizer? Não, agora... Então, mandei a música para vocês, me humilhando, para vocês gravarem, agora eu não quero mais, não. Aí eu disse, já sei. Falei com o Jaiminho lá da TV Asa Branca. Cheiro, Jaime. Jaime é meu pai. Aí eu disse, Jaime, eu tenho uma ideia. Por que a gente não faz cada um? Agora vê que coisa do universo. Eu disse, poxa, só Santana que é de Pernambuco. Aí eu lembrei lá atrás, quando eu estava na sistema de som da rodoviária, que Santana disse que não era de Pernambuco. Ele era do Ceará. Eu disse, ele é do Ceará. Eu tenho quase certeza, se for, vai casar do jeito que eu quero. Aí fui e falei com o Jaime, vamos tentar. Aí cada um gravou uma versão exclusiva, tem a música com Daniela, tem a música com Elba, tem a música com Santana e tem a música com Nando Cordel. E em dezembro, que comemorava o centenário de Gonzaga, entravam os 4, cantando a mesma música. Massa, e aí eu danço forró com Daniela no clipe, fui eu que fui lá gravar o clipe com Elba, com Nando, com Santana, com todos eu tive esse contato assim. Você viu, eu ficava só bestalhado, né? Porque compositor, aquela coisa. E a Elba dizia, veja se está legal aí. Eu olhava, meu Deus, ela está pedindo para eu dirigir ela. Acordei ela ali, ela é Elba. Elba, querida. Daniela, tem tanta coisa aqui nesse livro aqui que você vai querer gravar. Daniela fantástica também. Eu fui para Salvador, gravei lá no estúdio dela, no Canto da Cidade. O clipe é uma disciplina. Imagina. Velho, eu lembro que teve uma hora que ela passou assim, dançando, aí passou na frente da luz. Aí o cinegrafista disse, eita, deu sombra no seu rosto, vai ter que fazer de novo esse take. Aí ela disse, por que deu sombra? Aí ele disse, porque a luz está aqui, você tem que cair em determinado ponto. Aí tinha um risco no chão. Aí ele disse, pronto, se você cair aqui, nessa marcação verde, perfeito, não vai passar. Hermes, ela dava o duplo carpado twister com a perna levantada e o dedo mindinho estendido e caía lá. E não errava mais a marcação. Caía lá. Caía lá. Caía outro nível de profissionalismo. Aí ela disse, tive uma ideia, ela bem baiana, tive uma ideia que eu estava com uma blusa vermelha e por fora uma blusa de universo. Uma blusa de xadrez. Fez essa blusa e venha dançar comigo. Eu quero um par. Não, na verdade, eu quero botar você de lampião. Aí eu digo, deixa eu te explicar. Essa música, ela fala, se um dia a seca foi o grande problema, a falta de luz foi o grande problema, agora o problema do Nordeste é só a saudade de Luiz Gonzaga. Eu não quero vender o Nordeste com... Aí lá, entendi. Então, fecha sua blusa e vai dançar comigo. Aí a gente foi e gravou. Maravilha. A primeira cenazinha. Lá eu sem barba, o povo não reconhece. Ficou com cara de padre. Aí gravei, fiz a dança. E aí, quando chegou aqui na TV, foi a maior repercussão. Mas é isso que eu estou dizendo. Diziam assim, o que é que mudou? Para a minha música, muita coisa. Sim. Mas a essência da minha música, como eu disse, já existia. A música já existia. Né? Então, se você para pensar assim, é só a perspectiva de quem gravou. Mas não foi uma coisa que eu fiz para... A música já existia. Não tinha quem gravasse. Então, assim, quando pergunta, eu acho massa as parcerias, porque quando eu ouvi com Daniela, quando eu ouvi com Elba, é o que eu disse para você, são músicas diferentes. Você está ouvindo a mesma música e diz, caramba, essa é aquela que Daniela gravou. Nossa, quase não dá para perceber que Elba interpretou de uma forma diferente. Nando fazia diferente, Santana diferente. Ele faz um aboio no começo que não tinha. Santana. Fantástico. Ele é maravilhoso. Santana, ele senta aqui e começa a contar todas as poesias do mundo e é uma memória. E eu ficava, meu Deus do céu, na segunda estrofe eu já estava perdido na minha música. Ele não, ele lembra as poesias de todo mundo e diz o nome. O poeta Sebastião disse, aí a música começa com isso. Engraçado que a gente gravou os takes separados e quando você vai assistir no final do ano, que foi eu que editei, né? O clipe. Eu queria editar. Aí, quando você vai assistir, você pensa que todos gravaram pensando que seria uma parceria.
E não era. A ideia era cada um vai gravar uma coisa. Aí ficou um clipe tão redondo que você pensa que foi tudo roteirizado para que fosse assim, mas não. Pô, que não maravilha, foi. Cara. Que maravilha. Parabéns por mais essa conquista aí. Agradecer o universo aí. É verdade. É dele a conquista. Tony, fala um pouquinho sobre esse livro. Eu sei que dia 7 de junho, dia do teu aniversário. 7 de junho eu libero o áudio das músicas. É o primeiro, eu já pesquisei aqui no Google, a inteligência artificial, tudo no mundo, para saber se já existe algo assim. E eles dizem, não temos certeza, porque a ideia do livro é o seguinte, você entra, né, você abre ele, a versão vai sair digital, eu não fiz ainda impressa, essa aqui é só um modelo, você vai ter o QR Code, por exemplo, isso aqui é vitamina D. Certo. Aí você vai ver, ler como texto, a música, só que se tiver o QR Code do lado, essa letra se transformou em música. Aí você acessa e você só acessa pelo QR Code. Você não tem o disco não fica aberto. Você abre por aqui. Se você estiver na versão digital, você clica no QR Code e ele vai levar você para a música cantada. Perfeitamente. Então, que legal, velho. Como eu disse, no Google não tem. Então, para mim, é o primeiro livro. Eu estou falando bobagem, mas eu pesquisei no Pai dos Burros, o Google, e lá disse que não tinham certeza. Que se usava muito recurso. Eu até tenho um livro que é sobre uma senhora com Alzheimer. E o filho, o neto dela, aliás, ele botou uns QR Codes para quando ele fala alguma situação que aconteceu, ele tinha o vídeo, você assistia, mas não era no contexto musical. Então, por isso que eu estou dizendo que é o primeiro livro musical do Nordeste, sim, é certeza. Agora, se em outro lugar tem, eu não posso afirmar. Aí você vem aqui, são 90 textos, tudo que tiver QR Code vai ter as músicas. Essas primeiras são as músicas que eu fiz para o projeto. Vitamina D, linda essa música. Foi essa que eu fiz a versão italiana agora. Ela fala dela. Ela fala sobre maturidade. Eu fiz quando eu tinha 30 anos. Você vê que eu já tinha cabeça de velho. Já estava completando 31, eu acho. Mas assim, tantos os anos de um pouco mais de 30, quando o cabelo branco denuncia que é preciso tinta. Tantas vezes precisei gritar para ser ouvido. Quantas vezes tive que cair para ser socorrido. Hoje acordo vendo a mágica do sol amanhecer e bem mais que repor a vitamina D, ele é a prova que a vida renasce dia a dia. Hoje lembro do sofrimento do final do primeiro amor, que achava ser insuperável. Depois dele, quantos outros superei? E quantos ainda viverei? O primeiro adeus me doeu tanto. O segundo foi um tchau cheio de pranto. O terceiro foi a certeza de um próximo encontro. Afinal, tudo é reencontro. Maturar é se tornar maduro debaixo de sol, de chuva e às vezes da idade. Isso é maturidade. Sem a queda não estaria preparado para me reerguer. Sem a dor não temeria o que pode me fazer sofrer. Sem amor não entenderia o verbo cuidar, nem aprenderia que só perdendo podemos reencontrar. Haverá dias onde o temporal destruirá o que foi erguido e você terá todos os outros dias para reconstruir o que foi destruído. Busque a saída e, se não tiver, pule muro, corte cerca, abra algemas, ache uma alternativa. Os obstáculos e prisões são do tamanho que você permite, e lágrimas são tão fortes quanto o suor que representa o seu esforço. Não absorva palavras rasas, nem acredite no tal fundo do poço. Mergulhe em si. Você é a prisão e a libertação. É você que precisa dizer, eu posso. Que maravilha. Essa é a primeira do livro. Gostaram? Vamos bater bola. Tem essa, eu separei uma para você, que foi o que a gente falou sobre, sim, essa questão da geração, né, que eu falo muito que antigamente a gente tinha um aparelho de som, quebrava, a gente botava para consertar, agora a gente compra outro. Aí o nome da música essa aqui eu tô doido que você escuta, eu vou mandar para você. Não, essa tá liberada, pô. Essa tá liberada. Num monte de versos eu liberei essa aqui, porque ela tem a ver com o contexto do disco. Agora que eu lembrei, tem 3 músicas que já estão liberadas em todas as plataformas. Me lembro de me mandar os 2 QR Code que eu quero mandar, colocar aqui para o pessoal já acessar. Mando sim. Playlist que não ouvirei diz assim, que é aquilo que você falou, se eu tivesse feito assim, vamos lá, que não é assim que funciona. Tanta coisa desde sempre deu errada e todas deram em algum lugar. Todas se tornaram o nosso caminho de acertos e desvios na estrada. Quando foi que a gente passou a descartar os sentimentos ao invés de consertá-los? Em que momento perdemos a paciência para assistirmos os intervalos? Andamos para frente, mas saímos do fundo e no raso, apenas o pé na areia. Não entramos no mar para apenas filmar sentados da cadeira, vivendo na bolha, atrofiando a mente sem imunidade emocional.
Não assistimos mais filmes, porque aceleramos para saber qual será o final. O que está quebrado antes a gente consertava. Só quando não tinha jeito é que a gente descartava. Somos o alimento da ansiedade, escravos da depressão. Vivemos pensando no futuro ou remoendo um passado de lamentação. Sejamos sinceros, quantos ouvirão a música até o fim? Crio playlist e pulo, tenho a sensação que é desinteressante para mim. Dê play, crie listas. Será que gastarei todas as fichas? Na boa, história é bolha, meu bem. Lá fora ninguém é cópia de ninguém. Aquela coisa do... Novamente. Aquela história do seu sonho, né? Cara, que maravilha, cara. Que maravilha, que maravilha. Vamos dia 7 de junho, vamos colocar em todas as redes sociais. O mundo precisa conhecer esse livro, sabe? Precisa conhecer esse projeto, porque é muito bonito. Eu acredito que as pessoas precisam, de fato, sabe, entrar nesse universo aí, porque vai ser, de certa forma, uma autoajuda, velho. Sabe, um autoconhecimento, sabe? Cara, eu estou me identificando com tudo isso aqui. Eu já li algumas coisas aqui. Você deixa eu falar a vocês, em primeira mão, ele mandou para mim. Eu mandei para você o livro. Foi. Obrigado. Tem um aqui que fala, eu acrescentei depois o texto para Ed. Eu já tinha escrito, na verdade, mas fala sobre morte. E fala sobre morte porque, assim, na Síndrome do Pânico, quem teve a Síndrome do Pânico, a minha psicóloga dizia sempre que morrer todo dia, porque você não acha que vai morrer. Seu corpo diz que você está morrendo e você tem todas as sensações de morte. E antes de fazer o tratamento para a Síndrome do Pânico, né, que vem da ansiedade que vai se agravando, eu pensava o tempo todo em morte, porque eu tinha vivido a situação da Síndrome do Pânico. E aí eu estava um dia sentado, por isso que eu falo mais uma vez sobre a palavra perspectiva. Eu comecei a analisar, disse, poxa, todos os dias eu saio de casa e acho que vou passar mal, acho que vou morrer, acho isso. E quantas outras pessoas também estão vivendo isso e não sabem que pode ser por algum problema de ansiedade? Aí eu disse, tá, mas por que eu só estou conectando no dia da minha morte? Se eu só vou morrer um dia, eu vou ter todos os outros dias para viver. Aí nasceu o título da música, Todos os Dias para Viver, que diz, já fui estrada onde ninguém pisa, a terra quase sempre seca, até que a chuva se avista. Esse chão está rachado e fala sobre as nossas vidas. Aqui as xícaras são de barro e o amor não tem medida. Porque eu gosto da brincadeira da xícara, porque a gente usa uma xícara de farinha como medida. Então, e o amor não tem medida. Um lugar onde até o pedaço de corda vira brincadeira. Olhar para essa vida boa enquanto se balança na cadeira, para se juntar num terreiro e fazer festa com o que tem, acender uma fogueira para clarear os olhos do que já vem, uma música até o amanhecer. Aqui ninguém é triste, nem hoje, nem há de ser. E nem eu, nem tu sabe o dia de morrer. A morte é um só dia, todos os outros são para viver. A morte é um mistério, mas é só um dia. Um compromisso inadiável que, se pudesse, eu nem iria. Que maravilha, que maravilha. Rapaz, espero ansiosamente uma coisa também, Tony. Nós já vamos falando lá de tantas e tantas pessoas que escrevem e que não têm coragem, né, de poder falar, mostrar suas canções, mostrar suas poesias. Que esse seu trabalho seja assim como um pontapé inicial para essas pessoas também. Seja libertador. Libertador também para essas pessoas. E eu fico muito, muito, muito feliz de poder estar aqui mostrando esse trabalho magnífico, saber que é daqui, de Caruaru, sabe? Infelizmente, uma cidade que consegue acabar dia a dia com sua tradição, mas que tem pessoas com garra, como você, como vários outros, de não desistir, mostrar, colocar os seus projetos para frente sempre, sabe? Então, eu me sinto... Faltam até palavras. Eu fico muito feliz de poder ter estado contigo aqui hoje, poder falar um pouquinho da tua vida, falar um pouquinho, de mostrar às pessoas que é de Caruaru, e esse foi o intuito desse canal. De mostrar ao mundo de que aqui tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa, pessoas que vale a pena seguir. Sabe? Não só seguir nas redes sociais, seguir como vida mesmo. Sabe? De poder olhar nos teus olhos aqui e ver tanta sinceridade que você me falando. Eu estou vendo a sinceridade no teu livro. Então, que Deus te dê muito sucesso. Amém. Que esse seja um trabalho de muito sucesso na tua vida. E que, como eu sempre digo, que seja só o início. Amém. Sempre sucesso é só o início para mim. E amém é que seja, assim seja, né? A tradução é assim seja.
Então, eu quero agradecer. Primeiro, quando eu vi a entrevista você falando aí com Moisés, Almir, você está falando com gente que... Você sabia que Almir... Corajoso eu sou, né? Não, mas isso é fantástico. Você está pegando a tradição de um pessoal que tem uma efervescência e que foram responsáveis naquele período ali pela cultura da nossa cidade, Sim. porque o rádio determinava o que tocava, o que era moda e o que não era. E ainda bem que a gente tinha comunicadores como Almir Villanova, como Moisés Rush, tantos outros, né, que aí você é injusto. Tem muita gente que são meus amigos, até pelo fato do rádio fazer parte também da minha vida profissional. E quando você faz isso, você está também abrindo uma caixinha para que a gente possa reconhecer essas pessoas. Sim. E não é um reconhecimento, mais uma vez eu falo de fama, no sentido, se falar a palavra sucesso. O sucesso é muito importante quando você tem orgulho daquilo que você fez, da história que você escreveu, do livro que você fez. Isso é sucesso. Fama, você pode ter uma fama de uma pessoa má e boa. Então, uma fama efêmera, ninguém se segura na fama o tempo todo e você pode ser um bom pagador e um mau pagador e vai ter a fama que você merece. Então, quando você trouxe, eu digo, caramba, ele não sabe a caixa que ele está abrindo. Almir ensaiava na frente da minha casa. Tinha uma banda de rock, tocava baixo, cabelão. E aí, quando a gente vê isso, eu lembro daquela criança que queria falar sobre dores, sobre sentimentos, e não tinha um amigo próximo para falar. E a escrita foi isso. Então, é importante para quem está assistindo a gente que você descubra também ferramentas para se libertar. Aquilo que eu falo, né? Você é a prisão e a libertação. Mas não é fácil. A arte salva, escrever é muito importante. Eu tenho uma poesia aqui também, essa está disponível, chamada Vai Passar, que foi feita para uma amiga de uma sobrinha minha que tentou suicídio. E a música fala exatamente sobre isso, quando a gente acha que as coisas são para sempre, as dores são para sempre, né? E nada é para sempre, a gente não é para sempre. As situações, elas chegam, a forma que a gente decide olhar para elas é que faz a diferença da solução ou não solução. O que é o problema que você quer focar ou a solução que você quer ter, né? Tudo isso está muito ligado. E Rosimar me falou uma vez, na entrevista da rádio, acho que tem água aqui, segurando o choro. Aí, segurando o choro, fica assim. Rosimar me falou uma vez que ela estava descendo uma vez ali na Avenida Agamenon e ela estava cantando a música É Preciso Saber Viver. Né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão. E ela disse que quando estava passando no trio elétrico, ela olhou para uma janela e viu uma moça, não lembro se era uma moça ou era um rapaz, mas acho que era uma moça, olhando, e ela entendeu naquele momento que gerou uma conexão de olhar. E ela cantou essa música inteira para essa pessoa. Desceu, terminou a apresentação dela, que era num triozinho, acho que é o Cobrinha, né? Uhum. Quando Minhoquinha. Minhoquinha. Quando ela terminou a apresentação dela, ela foi para casa e tinha uma mensagem no Instagram dela dizendo muito obrigado, naquele momento eu ia me matar. Caramba. E eu entendi que você estava falando aquilo e em algum momento essa conexão me deixou claro que era alguém que estava mandando. Aí bote crença, mas você vê que a arte foi a que entregou para ela essa resposta. Então, quando a gente fala de fragilidade, a gente não está só, mesmo quando a gente acha que a gente está só. Então, é importante. Eu acho que esse livro aqui, quando eu falo do monte de versos, é um monte de dores, é um monte de amores, é um monte Bom Jesus, porque tem a brincadeira do monte, né? E, para terminar, eu queria fazer ela. Pode ser? Fique à vontade. Ela não é triste, porque para não terminar para baixo, né? De forma alguma. Não, eu tenho que contar uma piada, porque você termina o podcast... Não. Diz, um monte de versos, um monte de sonhos e seus desmontes, um monte de poemas. Olhando de cima, o som desse monte de gente, parte de mim, um pedaço da gente deseja subir, para olhar de cima, para olhar para cima e poder enxergar que o medo é grande, mas depende da perspectiva que queremos olhar. Hoje pequeno do alto, hoje gigante de baixo, terra do meu multiverso, milhares de palavras que formam meu monte de versos. Aos pés da escadaria eu até subiria se soubesse também descer. De cima meu espelho, passos e respiros subindo para renascer. Eu e meu monte de versos. Que maravilha. Que maravilha, meu querido. Você... Me arrepiei muitas vezes aqui com suas palavras.
vou levar, ainda bem que isso aqui está gravado, né? Mas a melhor gravação está aqui, na mente, de poder ter estado aqui. E aqui, aqui na pele, essa vai estar marcada para o resto da vida, pode ter certeza. Muito obrigado. Mais uma vez, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Saiba que aqui na tua frente vai ter um cara que sempre vai te aplaudir, que sempre vai te olhar e te desejar que vários voos sejam alçados na tua vida. Que Deus esteja sempre te guiando e que você nunca perca esse coração que você tem. Amém. Para não terminar para baixo, você sabe que eu sou autor de um meme, né? Se que eu faço uma pergunta, eu quero saber se alguém daqui vai lembrar a resposta. Fazia o que quando era mais nova? Alguém conhece esse meme aí? Não, conheço não. Luciano, diga aí, Luciano. Eu quengava. Vocês nunca ouviram esse... Rapaz, não. Então, para não terminar para baixo, depois assistam esse meme aí. Eu fui fazer uma entrevista no asilo, e aí, no asilo, num abrigo, para idosos, e aí eu vi uma mulher bem durinha lá, andava para um lado e para o outro, aí eu não tinha tempo, era em Arco Verde, eu disse, vai ser ela, porque ela tá lúcida, conversava com ela, ela me respondia tudo, chega cá, senta do meu lado, botei o microfone nela e disse, fazia o que quando era mais nova? Ela disse, eu quengava. Aí eu olhei para ela e disse, a senhora trabalhou no cabaré, e eu tentando melhorar tudo, né? A senhora trabalhou no cabaré, ela, trabalhei no cabaré. Aí eu disse, mas era para sustentar a família? Ela disse, não, era porque eu gostava. Gostava mesmo. Então a gente termina assim. Quem sabe, quando eu estiver lá com os meus 80 e alguém me perguntar o que eu fazia, eu vou dizer eu quengava. Eu quengava. Sucesso, Deus te abençoe. Amém. Obrigado mais uma vez. Que a arte continue transformando. Sempre. Amém. E esse foi mais um LyraCast emocionante, com os trabalhos técnicos de Nicolas Medeiros, Hugo Tenório, gravado aqui na Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho. Muito obrigado. Hermes Emanuel Lira apresentando para vocês aqui. Fica até sem palavras. Obrigado, Tony. Beijo para todos vocês.